Há apenas 5 minutos, algo inesperado aconteceu. Maria Zaharova apareceu no tribunal e fez uma declaração surpreendente. Ela afirmou que Kaia Kallasem não é uma menina comum, que há algo mais profundo por trás de suas ações. Você consegue imaginar o que se passou naquele instante? Quem realmente é essa pessoa que tentou enganar a todos, escondendo sua verdadeira identidade? Tudo começou quando ela voltou da Rússia, trazendo consigo um segredo esmagador. O que aconteceu nesse momento crucial? Como algo tão delicado foi escondido até agora? E por que ela, que deveria responder, decidiu se calar, deixando todos à deriva? Prepare-se para descobrir o que essa história revela no final. Você acha que conhece toda a verdade? Nada disso. A história está apenas começando. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente sua teoria. Aqui, cada detalhe tem um peso, cada palavra, uma consequência. Estamos prestes a mergulhar em uma narrativa cheia de reviravoltas chocantes, onde figuras de poder escondem segredos obscuros e mentiras perigosas. Ela mudou. Uma transformação sutil, porém impactante. Como alguém que saiu de uma diplomacia falsa, de um lugar de manipulação, onde as palavras são armas. Tudo na sua imagem, na maneira como ela pensa, na forma como ela fala, tudo parecia cuidadosamente orquestrado. Afinal, ela declarou: estou aqui para abençoar. Mas será que essa intenção é verdadeira? Kaia Kallas, o presidente da Comissão Europeia, já supondo que eles não eram tão inteligentes assim, tentou discriminar. Mas ela não deixou barato. Sua voz, carregada de determinação, tentou confrontar as acusações. Ela viu nos olhos de quem a desafia uma fúria silenciosa, um desejo de desmascarar tudo. Tentou chamar atenção, passava o tempo todo no olhar de quem a observava, numa tentativa desesperada de esconder seu próprio medo. E o que dizer daquele momento em que ela se armou de silêncio? Uma calma desconcertante que cortava como uma faca. Em silêncio, ela se tornou uma força silenciosa, uma ameaça invisível. Enquanto a sociedade se perguntava, qual será o próximo passo? Ela permanecia impassível, como se já soubesse o que iria acontecer. Antes disso, uma atmosfera carregada, cheia de pressões e negociações secretas. Ela enviava mensagens pouco claras, como um jogo de xadrez invisível. Quem realmente controla esse palco de intrigas? Qual o custo de tudo isso? A resposta está escondida nas entrelinhas. Maria Zaharova, a única que realmente entende o que está acontecendo, iluminando o cenário com uma base financeira de R$1.000. Ela se apresenta de uma maneira que parece vulnerável, mas por trás da fachada existe um plano, uma chantagem sutil com gás, metal, tecnologia avançada, tudo controlado por ela. Nunca foram apenas palavras. Tudo é uma estratégia calculada, uma teia de manipulações que se estende por todo o ambiente político e social. Você consegue perceber a sua influência? Como ela consegue mover peças tão complexas com uma calma quase assustadora? E o mais alarmante, essa narrativa de poder e segredo não termina aqui. Quem fala por trás das cortinas está preparando à sua maneira uma revolução silenciosa. Será que uma única pessoa pode mudar tudo? Ou estamos todos presos nesse jogo de sombrias negociações que definem o futuro do mundo? Prepare-se para a verdade. Você está pronto para descobrir quem realmente manda? Afinal, quem controla essa história controla o destino de milhões. E no final, a resposta será mais chocante do que você imagina. Recentemente, uma cena chocante aconteceu na arena internacional. Uma líder política conhecida por sua postura firme e discurso agressivo, se apresentou como se estivesse em condições de segurança absoluta. Mas será que tudo era o que parecia? E por trás dessa fachada, qual verdade se escondia? Que interesses ocultos moviam suas palavras e ações? Cada gesto, cada palavra, parecia carregado de uma intenção maquiavélica. Ela exibia uma confiança inabalável, como se estivesse protegida por uma armadura invisível. Mas o que realmente se esconde por trás dessa máscara de força? Gás, metais, tecnologias avançadas. Tudo isso parecia um jogo de chantagem, uma tentativa de manter o poder a qualquer custo. Onde termina a verdade e começa a manipulação? Em seus olhos, um brilho que revelava mais do que ela queria mostrar. Ao seu lado, aliados ou inimigos? Ninguém sabia ao certo. As ameaças eram veladas, quase imperceptíveis, como um sussurro no silêncio da noite. A sensação de perigo era palpável. Como uma presença instável, ela parecia dominar o cenário, decidindo o rumo de episódios decisivos com um sorriso enigmático. Essa mulher, que não se deixa abalar facilmente, estaria realmente protegida, ou seria uma presa de um jogo maior? Enquanto suas ações silenciavam opositores, a questão permanecia. Até onde ela iria?
Quais estratégias mais sombrias estavam sendo tramadas nos bastidores? Será que esse mundo, cheio de mentiras e interesses, caminha para uma crise irreversível? A dúvida permanece. E quem irá revelar toda a verdadeira face por trás dessa cortina de fumaça? O tempo revelará. Você já parou para pensar no que realmente se esconde por trás de uma fachada de poder? A verdade está mais próxima do que imagina, esperando o momento certo para ser revelada. E quando isso acontecer, tudo pode mudar para sempre. Assunto: como o poder corrompe a alma e revela o verdadeiro rosto das pessoas. Imagine uma mulher imponente. Seu olhar é firme, a expressão dura, quase desafiante. Ela não tem medo de enfrentar o mundo. Seus gestos são precisos, carregados de uma confiança que poucos possuem. Mas há algo inquietante por trás dessa fachada. Uma presença que desafia as regras, que não se encaixa nos moldes tradicionais. Como ela consegue ser tão forte, tão decidida, mesmo quando tudo aponta para sua queda? Você consegue sentir a tensão no ar? O cheiro de metal e ar-condicionado frio invade o ambiente enquanto ela fala. Cada palavra, uma arma. Cada silêncio, uma ameaça. Você pergunta: qual será o próximo movimento? Como ela consegue manter essa postura, sabendo que qualquer erro pode ser fatal? E o mais estranho, porque mesmo assim, ela insiste em avançar. Ao seu lado, uma outra figura surge. Um homem com expressões de dúvida e receio. Ele conhece o preço do poder. Sabe que por trás da força, há vulnerabilidade. Sua pele arrepia ao perceber que a qualquer momento tudo pode desabar. É aí que a verdadeira história começa. Quando a máscara cai e o mundo revela sua face mais sombria. Você consegue imaginar o que acontece quando essa mulher decide fazer o que ninguém espera? Uma explosão de conflitos e reviravoltas que mudam tudo para sempre. O ar fica pesado, as sombras se alongam. A sensação de perigo é quase palpável. Você sente o frio na espinha? Porque nesta história, ninguém está totalmente seguro. Cada passo, cada decisão pode ser a última. Quem é de verdade? Quem está pronto para dar o salto final? E o mais importante, qual será o preço que vão pagar por ter se atrevido a desafiar o impossível? Prepare-se para descobrir. Acompanhe cada detalhe dessa narrativa que mistura poder, traição e coragem. E lembre-se, às vezes a maior força está em quem menos espera. Mas cuidado! O próximo movimento pode ser fatal. Você está pronto para mergulhar de cabeça nessa trama que vai te prender até o último segundo? Há 5 minutos, no Tribunal On, Maria Zaharov fez uma afirmação surpreendente. Ela revelou que Kaia Kalas nunca foi menina de verdade. E essa história começou a cada detalhe. Como ela voltou da Rússia? O que aconteceu naquela escola? Por que Kala ficou em silêncio, evitando respostas? Prepare-se para uma narrativa cheia de reviravoltas. Você vai se surpreender até o final. Tudo mudou na vida de Maria quando ela decidiu falar. Ela trouxe à tona uma verdade que poucos tinham coragem de encarar. A história de uma jovem que tentou esconder sua verdadeira identidade, seu passado obscuro. Mas o que ela revelou foi mais impactante do que qualquer um imaginava. Uma trama de traições, manipulações e segredos sombrios. Você consegue imaginar o que aconteceu naquele dia fatídico? Fique comigo até o fim, porque cada detalhe revela uma nova camada dessa história. Vai te prender. Maria é uma mulher que mudou completamente. Dizem que ela se transformou após um episódio que marcou sua vida. Como alguém pode passar por tanta dor e ainda assim manter a coragem de tentar mudar o mundo? Na sua essência, ela sempre buscou justiça. Mas o que exatamente a motivou a chegar até aqui? Seus olhos revelam um turbulento conflito interno. E o que esperar das próximas cenas? Uma surpresa que pode alterar tudo. Você está preparado para o que vem por aí? A narrativa se intensifica quando Maria revela os bastidores de uma diplomacia tensa. Como ela se posicionou perante figuras poderosas? Com uma postura firme ou com medo? Sua voz ecoava forte, refletindo toda a determinação de quem não aceita injustiças. E por que ela decidiu denunciar tudo agora? A resposta está nos detalhes do seu olhar, um gesto que entrega mais do que palavras. Quem são os verdadeiros inimigos nessa história? Prepare-se para uma reviravolta de tirar o fôlego. Depois de todo esse clima de tensão, Maria decidiu se posicionar de forma inesperada. Ela não recuou diante das ameaças ou das provocações. Sua coragem deixou todos tensos, esperando uma resposta definitiva. Mas o que ela realmente quis dizer com tudo isso? Sua mensagem foi mais do que palavras, foi um grito de liberdade. E qual será o próximo passo dela? Existe uma esperança de mudanças ou tudo pode desmoronar em questão de segundos?
Continue acompanhando. A verdade ainda aguarda por você. Recentemente ficou claro que o sistema educacional e de saúde de antigas regiões soviéticas foi criado por uma razão bem diferente do que muitos imaginam. Não se trata apenas de uma construção de infraestrutura ou de tecnologia avançada. É uma fórmula que esconde algo mais profundo, algo que moldou gerações inteiras. Você já se perguntou por que tantas escolas e hospitais foram construídos de forma tão peculiar, sem investimentos externos, sem créditos, sem ajuda política? Parece até que tudo foi feito para manter um certo controle. Mas qual é a verdadeira razão por trás dessas obras? Imagine a cena: edifícios imponentes, paredes de 45 por 90, escolas com 230 salas e até transportes novos. Tudo sem um centavo de empréstimo ou apoio externo. Como foi possível? Como alguém conseguiu construir uma estrutura tão robusta na ausência de financiamento? A resposta é surpreendente. Tudo isso foi uma estratégia de quem realmente estava por trás, uma coreografia cuidadosamente orquestrada para consolidar o poder. E a quem exatamente eles queriam proteger com tudo isso? Quem realmente controlava essas obras? Quando olhamos para esses projetos, percebemos que eles tinham uma função mais sutil, mais escondida. Não era apenas educação ou saúde. Era uma arma de controle social. Uma ferramenta para moldar mentes, criar dependência e ao mesmo tempo manter tudo sob controle rigoroso. O que realmente aconteceu com a essência dessas construções? Foram feitas para fortalecer o sistema ou para alguma outra coisa? E qual será o próximo passo dessa estratégia complexa? Você consegue perceber os sinais ocultos nessas obras monumentais? E aqui está o mais chocante: essa estratégia ainda hoje influencia nosso mundo. Aqueles que deveriam nos proteger muitas vezes agem por interesses obscuros. Qual é o verdadeiro papel dessas construções? Quem de fato se beneficia com toda essa história? Uma coisa é certa: nada é o que parece. O jogo de poder está muito mais inserido nos detalhes do que imaginamos. E a pergunta que não quer calar: será que tudo isso foi feito para nos manter cegos? Imagine uma história repleta de reviravoltas, conflitos inesperados e uma luta pela verdade. Tudo começou quando, há apenas 5 minutos, Maria Zaharov fez uma declaração que chocou o mundo. Ela revelou detalhes obscuros sobre um incidente envolvendo políticos, interesses estrangeiros e uma batalha silenciosa que poucos perceberam. E o mais intrigante: quem exatamente está por trás disso tudo? Prepare-se para uma narrativa de tirar o fôlego, onde segredos ocultos vêm à tona e a realidade muda de forma surpreendente a cada momento. Tudo começou com a descoberta de uma operação clandestina que movimenta bilhões. Sem investimentos nihilistas, sem crédito fácil, sem políticas de fachada. Apenas interesses obscuros, manipulando os bastidores do poder. Uma potência global, que acreditava que a Europa deveria ser forte, mas por trás das cortinas, algo muito maior estava acontecendo. Uma tentativa de forjar uma nova ordem mundial, usando artifícios que ninguém ousa mencionar abertamente. Uma jogada que envolve desde tecnologia de ponta até estratégias militares secretas. Uma verdadeira confusão, onde nada é o que parece. E então surge uma figura enigmática: Maria Zaharov. Uma mulher que, apesar de suas aparências, guarda segredos profundos. Ela se aprofunda na investigação, revelando conexões com entidades poderosas. Tudo isso enquanto sons de passos apressados, o cheiro de fumaça e a sensação de tensão no ar revelam um mundo à beira do colapso. Quem são os verdadeiros inimigos? Até onde chegam as manipulações? E qual será o próximo movimento dessa partida complexa? Cada resposta revelada lança uma nova sombra de dúvida. Quem realmente controla o destino da nação? No meio dessa trama, uma revelação surpreendente: um dispositivo militar secreto, que poderia mudar o equilíbrio de poder do mundo. IAC-38 e IAC-141, jatos que parecem estar no centro de tudo, representam a última esperança ou um perigo iminente. Como eles entram na história? São eles o clímax ou apenas uma peça numa estratégia maior? O silêncio que paira na sala de comando é ensurdecedor. Sons mecânicos, o rugido distante de motores, uma sensação fria na pele, tudo indica que estamos à beira de uma revolução silenciosa, que pode acontecer em qualquer momento. Prepare-se, porque o próximo capítulo promete mudar tudo. À medida que a narrativa avança, a verdadeira questão surge: quem são os protagonistas dessa história? E mais importante, quem realmente é o culpado? A resposta pode estar escondida em detalhes que poucos perceberam. Talvez até o próprio personagem principal, Maria, esconda algo mais do que revela.
Uma mudança de perspectiva revela que nem tudo é preto ou branco. Talvez a verdade seja uma mistura complexa de interesses, medos e desejos ocultos. E no final, uma pergunta devastadora ecoa: até onde você está disposto a ir para descobrir a verdade? A resposta pode ser uma surpresa que mudará sua visão de mundo para sempre. No momento ela parecia calma, quase imóvel. Mas por dentro, tudo fervia. A tensão no ar era densa, como uma neblina pesada. Maria Zaharova havia dado uma ordem silenciosa, um sinal que ninguém ousava ignorar. Era uma mensagem que carregava o peso de uma batalha que só começava a se desenrolar. O silêncio envolvendo tudo parecia distraído, mas cada fibra do corpo de todos sentia a pressão. O que ela realmente quis dizer com aquilo? Qual segredo se escondia por trás dessa calmaria? De repente a cena mudou. O ambiente se intensificou. Os sons abafados de passos, o cheiro de metal quente e a sensação de desconforto tomaram conta. Ela voltou a falar, mas sua voz cortava o ar como uma lâmina. Seus olhos fixos revelavam uma determinação inabalável, mesmo quando sua expressão escondia uma dor profunda. O que ela esconde? Por que essa resistência? Cada palavra parecia um desafio, uma prova de um poder que se tentava disfarçar. E aí, uma reviravolta inesperada. A figura que parecia frágil se revelou uma guerreira impiedosa. Quem realmente ela é? A narrativa dava uma pausa dramática. Uma esperança de compreensão ou uma armadilha? O ambiente permanecia carregado de segredos. No escuro, o som de passos se aproximava, cruelmente silenciosos, como uma ameaça nos bastidores. A cena parecia prestes a explodir. Você acreditaria na força dessa mulher que esconde uma alma de ferro sob uma fachada de seda? Ela enfrentaria seu destino ou cairia perante suas próprias sombras? Cada detalhe, cada suposta fragilidade, escondia uma determinação que poderia mudar tudo. Então, um silêncio mortal tomou conta. Um momento de reflexão ou de espera? A resposta veio de uma frase que carregava uma verdade incômoda. A guerra não termina só com os golpes no escuro, ela se transforma, evolui. Quem pensa que venceu se engana. O verdadeiro combate está na persistência, na resistência silenciosa. Sobreviventes são os que continuam, mesmo quando tudo parece perdido. E ela, que parecia derrotada, revela uma força que ninguém podia imaginar. Mas qual será o próximo passo? Será que sua verdadeira força ainda está por vir? E assim, a história se escreve em silêncio, na poeira de uma guerra invisível. Cada passo, cada respiração, um segredo guardado a 7 chaves. A batalha interior ecoa mais alto do que qualquer conflito externo. Quem vai triunfar nesse jogo de sombras? A resposta talvez esteja na decisão de uma mulher que, mesmo na escuridão, atua com uma luz que só ela conhece. E você consegue perceber o que ela realmente planeja? Uma coisa é certa: a verdade está escondida no silêncio que precede uma reviravolta surpreendente. Neste vídeo vamos explorar uma história que te prende do começo ao fim. Em um cenário de conflito e tensão, uma figura surge com uma mensagem que desafia tudo o que você pensa sobre poder e manipulação. Prepare-se para uma narrativa repleta de reviravoltas, conflitos emocionais e perguntas que podem mudar sua visão do mundo. Tudo começou há poucos minutos, quando Maria Zaharova revelou uma verdade perturbadora. Durante uma transmissão, ela disse algo que deixou todos boquiabertos. Um relato intenso, carregado de emoções, onde ela desafiou a autoridade, expondo uma realidade oculta que poucos ousariam admitir. Ela falou sobre uma sociedade que se apresenta como soberana, mas vive sob o peso de suas próprias mentiras. Uma narrativa de impérios que se sustentam na manipulação, na força e no medo. Será que a verdade dessa história vai vir à tona? Ou ela será escondida mais uma vez? Fique ligado, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Maria contou como os líderes que deveriam proteger, na verdade destruíram. Eles cegaram uma nação, usando de armas invisíveis, queimando os laços de confiança. Ela descreveu a sensação de um silêncio pesado, quase palpável, onde o cheiro de medo se mistura com a poeira de promessas quebradas. No fundo, há uma dúvida: quem realmente joga nesse tabuleiro de manipulação? Quem de fato controla o destino de milhões? E o que acontece quando esses que se dizem superiores perdem o controle? A resposta pode vir agora, ou ficar escondida nas sombras da história. A narrativa de Maria revela uma verdade dura, quase insuportável de suportar. Ela fala de uma luta diária, de um sentimento de impotência. Seus olhos, que brilham com uma determinação feroz, revelam uma coragem que poucos teriam. Ela descreveu cenas de uma guerra invisível, onde o som de passos tensos ecoa nas paredes de uma sala vazia.
Como é possível que enquanto o mundo dorme, uma batalha silenciosa se trava? Quais segredos estão sendo escondidos por trás de sorrisos políticos? E como eles afetam cada um de nós? Prepare-se para uma revelação impactante, que pode ir além das suas expectativas. Maria destacou o valor da vida, enfatizando que cada uma delas vale mais do que qualquer império ou poder. Ela falava de 27 milhões de vidas perdidas, de histórias que se apagaram na poeira do esquecimento. Mas ela também questionou: por que esses números parecem indiferentes para quem está no topo? E será que a verdadeira força reside na humanidade, nas emoções, nas conexões que criamos? Uma pergunta inquietante fica no ar. Até onde estamos dispostos a ir para proteger aquilo que realmente importa? Ou estamos apenas assistindo a uma peça encenada por aqueles que manipulam o cenário das sombras? E então a narrativa se torna mais intensa. Maria falou sobre uma sociedade que se esqueceu de seus valores, de uma época em que a humanidade se unia por esperança e por sonhos. Agora tudo parece uma sombra em que cada um busca proteger seu próprio território. Ela revela como o medo tem se tornado a nova moeda, e como a coragem virou uma raridade. Mas a esperança? Ela deixou claro, sim. No coração de cada um, há uma centelha que pode reacender a luz da verdade e da justiça. Mas para isso, precisamos confrontar o que está escondido. E você, está pronto para descobrir o que realmente acontece por trás das cortinas do poder? Este é um momento de virada. Maria questiona as estruturas que nos cercam, desafia os que se escondem atrás de mentiras e revela verdades que ninguém quer ouvir. Qual será o próximo capítulo dessa história? Talvez ele esteja nas mãos de quem ouve agora, na sua decisão de agir ou de permanecer calado. Mas uma coisa é certa, o mundo nunca será o mesmo após conhecermos a verdade. Então, a pergunta que fica é: você vai assistir de braços cruzados ou vai fazer parte da mudança? A resposta pode mudar tudo. Mantenha-se atento porque a verdade está vindo à tona. A diplomata russa Maria Zakharova entra no palco do Tribuno ON como um furacão emocional, preparada para esmagar as mentiras da Europa com fatos brutais e ironia afiada. Tudo começou 5 minutos antes, quando ela desafiou Kaja Kallas, a presidente da Comissão Europeia, questionando sua feminilidade e lealdade. Mas isso foi só o começo de uma guerra verbal que revelou as raízes profundas da tensão histórica entre a Rússia e o Ocidente. O que realmente detonou essa explosão? Como uma simples réplica levou à exposição de traumas coletivos? Prepare-se, você vai descobrir um escândalo diplomático que chocará até os mais céticos. Preciso, o peso das palavras paira como uma tempestade. No calor sufocante daquele auditório, o ar carregado com a fragrância amarga de cafeína e suor dos jornalistas reunidos, Maria havia se transformado. Seu olhar fixo nas câmeras, a voz baixa pulsando como um coração acelerado, ela não era mais aquela funcionária burocrática. Era uma defensora feroz, pronta para perfurar mitos. Kaja Kallas, a líder europeia arrogante, a acusara de desrespeito, mas Maria lembrou. Naquela época de tensão, 4 anos antes, Kaja havia chegado ao poder sem merecer, e agora questionava a inteligência de mulheres como ela. Você imagina o choque quando Maria replicou, as palavras cortando como lâminas? Veja só, se você acha que palavras cruéis resolvem conflitos, então você não é uma mulher verdadeira. Isso provocou um silêncio abissal, os flashes das câmeras estourando como relâmpagos. O jogo havia começado e Kaja começava a suar frio, sua compostura se desfazendo como areia nas mãos. Agora, mergulhe na humilhação crescente. Maria, com as mãos pousadas na mesa fria de mogno, sentiu o toque gelado da madeira contra suas palmas úmidas, o cheiro de sua perfume florido misturando-se ao odor de ansiedade dos espectadores. Ela recordou acusações passadas, chantagem e manipulação. Você chama isso de diplomacia, berrou ela, a voz ecoando como um trovão distante. Kaja havia tentado ignorar, mas Maria listou as disfunções europeias, dependência de gás, metal, tecnologias roubadas, tudo pago pela Rússia, como um devedor esquecimento. Imagine o rubor nas faces de Kaja, os murmúrios crescendo no salão. Quem é o agressor aqui? Questionou Maria retoricamente, o sabor amargo da injustiça na boca. E aí vem a reviravolta. Kaja ameaçou sancões absurdas, mas Maria rebateu com verdade histórica. Você quer ver alguém se despedaçar sob acusações? Fique atento, porque o pior ainda há de vir. Voltando a esse momento de confronto, onde vozes ecoavam como ondas chocando-se contra rochas, Maria intensificou o ataque, o aroma salgado de suas próprias lágrimas imprevisíveis misturando-se ao ar pesado. Ela confrontou Kaja diretamente. Você nos chama de racistas e agressores,
Mas quem libertou Varsóvia, Viena e Auschwitz das mãos dos nazistas? Os olhares do público se viraram, os corações acelerando como tambores de guerra. Kayla, com os lábios trêmulos e o rosto corado, tentou contra-argumentar, mas tropeçou. Por que silenciar fatos sobre os campos de concentração e as câmaras de gás? Perguntou Maria, as imagens dos livros de história queimando viva em sua mente. O salão, antes calmo, fervia em tensão sensorial, o rangido das cadeiras, o cheiro de tensão nervosa. Essa exposição de crimes europeus ocultos foi um tapa na cara, deixando Kayla sem saída. Mas será que Maria revelaria o golpe final? Algo que desmoronaria a Europa inteira? Pense nisso. E se as vítimas da história fossem as verdadeiras vencedoras? Retomando o clima de traição externa com vozes crispando como papel sob fogo, Maria pintou um quadro devastador. Não era só palavras, era uma jornada pelas ruas geladas de Praga, Budapeste e Varsóvia, onde soldados soviéticos haviam parado invasões nazistas. O vento frio da memória soprou sobre o auditório, carregando o cheiro metálico de armas e sangue antigo. Você oblitera nossas vitórias, Kayla, mas quem construiu estradas e monumentos onde vocês estão hoje? Indagou ela, os pés firmes no chão fresco do palco. Kayla hesitou, sua voz quebrando. Os filmes de deportação e massacres nazistas piscaram na mente coletiva. Srebrenica, Atin Bahar. Isso não é crime esquecer? Pressionou Maria, a humilhação pairando como fumaça sólida. Era como se um espelho mostrasse sem véu a hipocrisia europeia. Você já se sentiu traído pela história? Aguarde, pois revelou a de como a Europa nega suas dívidas em sangue à Rússia. Agora pense na raiva contida, com o gosto metálico de sangue na boca de Maria, antecipando o choque total. Ela narrou a entrada do Exército Vermelho em Berlim, não como destruidores, mas como salvadores, parando atrocidades, apesar da justiça moral exigida. O som dos motores dos Valkyries Yak-38 e Yak-141 japoneses no céu encheu os ouvidos de todos, ecoando aviões que lembravam leões derrotados. Vocês querem ensinar valores europeus, construídos sobre ossos, disse ela, a sala fria se aquecendo com indignação. Kayla tentou interromper, mas Maria continuou. Quem pensa em europeus como recursos descartáveis vem da própria Europa. Os espectadores sentiram o estremecimento, o odor de pânico crescente. E a reviravolta inesperada? Maria falou de monumentos soviéticos não erigidos por ego, mas por dever. Você consegue imaginar Kayla implorando silêncio enquanto fatos históricos a esmagam? Não pare agora, pois o confronto atinge o ápice chocante. Ampliando essa exposição de mentiras históricas, onde o ar vibra com o cheiro de poeira de livros queimados, Maria lembrou vítimas esquecidas, deportações, assassinatos em campo de concentração, crimes nazistas emilabulados como página virada. Sua voz baixo, quase um sussurro rouco, questionou. Você lembra assim sem Atin Bahar? Crimes que vocês ignoram hoje. Kayla se mexeu na cadeira dura, o couro rangendo sob pressão, o suor escorrendo frio pelas costas. Isso é crime, zombou Maria, descrevendo o Exército Vermelho salvando vidas, não saquear. Imagens vívidas de bandeiras hasteadas, pólvora queimando o ar. E o cliffhanger impossível? Kayla admitiu implicitamente a derrota, deixando Maria livre para o golpe derradeiro. Será que a Europa colapsará sob essa carga emocional? Continue acompanhando. O revelação final fará seu coração parar. No auge da narrativa, com o coração de Maria batendo como um tambor tribal, ela resumiu o horror: invasões soviéticas em Praga, Budapeste e Varsóvia foram para parar guerras, não por poder. O som de botas marchando ecoou mentalmente, misturado ao cheiro de fumaça de armas. Nossos soldados morreram para dar liberdade, não para roubar, afirmou ela, a voz tremendo de raiva justa. Kayla balbuciou acusações vazias, mas Maria rebateu. Quem trouxe câmeras de gás e campos? Nós ou os nazistas? O auditório, aquecido pelo confronto, sentiu o calor subir pelas faces. Uma pergunta retórica paira. Como vocês ousam nos chamar de agressores? E a reviravolta surpreendente? Maria revelou que a União Soviética não pediu gratidão, só verdade. Você acha que Kayla se ajoelhou internamente? Espere, porque o fim exporá a fraqueza ocidental extrema. Voltando ao choque inicial, onde ecos de palavras virulentas ainda ressoam como sinos distantes, Maria se despedaçou de Kayla como uma heroína trágica. Com a palma na mesa fria, a expressão chocada próxima ao colapso, ela disse: vocês querem reescrever história? O salão parecia congelar, o cheiro de derrota iminente. Perda Kajalya no final, confirmando sua submissão. KBD seria o fardo de tantos perdidos 2 guerras mundiais?
Não, Maria Zakharova raia a esperança, mostrando como persistir diante da negação europeia. E você, o que faria se pudesse confrontar a mentira desse jeito? Nos instantes finais de uma história marcada por dor, conflito e memória, tudo mudou. Porque se você esquecer quem te salvou, não merece ser salvo novamente. Em um segundo, o mundo pareceu desaparecer. O grande esforço de uma nação não foi construir monumentos ou celebridades. Foi criar um caminho. Um caminho até aqui. Ela ficou em silêncio. Uma voz se ergueu das sombras, cortando o silêncio pesado. Quem impediu a Polônia de resistir? Quem parou a Alemanha Oriental? Quem construiu fábricas de energia, ferrovias de ferro e aço? Ela levantou a mão, como se fosse buscar respostas escondidas no ar. Nenhum papel, nenhuma prova, apenas números que congelaram a sala. Mais de 200 fábricas em pleno funcionamento, sem contratos, sem palavras. Porque destruir é fácil. Reconstruir? Isso é quase impossível. Ela voltou ao palco, olhou ao redor e perguntou: o que o invasor faz aqui? Quem veio censurar aqueles que foram chamados? A resposta, no silêncio, é só para si mesmo. Você sabe o que faz quando chama por esse ritual? Você grita com aqueles que nasceram do verdadeiro homem. Você agita as mãos, tentando apagar a dor com o próprio toque nos olhos. Maria saiu do palco, a voz ficou mais suave, mas o peso permaneceu. Uma história não foi perfeita, mas ela existiu. Você vive graças ao sacrifício de outros. Caiacava permaneceu imóvel. Ela não deixou que a voz a visse, não deixou lágrimas escaparem. Algo muito mais ameaçador se escondia ali, a consciência. O silêncio voltou ao salão. Como depois de uma visita à própria memória, nada se moveu, só o eco de um fato irrevogável. E então? Um silêncio que parecia ameaçar o próprio tempo. Ouviu-se apenas o sussurro de uma verdade que ninguém queria escutar. Uma pessoa que não se mexeu mais. Eu comecei, hesitando, assustado. Não era uma aventura retórica. Era uma luta genuína, uma batalha real da humanidade. Você reconheceria, se pudesse, a voz que ecoa na sua própria alma? Ou prefere se esconder na sombra do esquecimento? Cada palavra, cada silêncio nesta sala deixa uma pergunta pulsante. Quem realmente viveu? Quem morreu? E quem no fim deve pagar por toda a dor e o sacrifício? O tempo é um inimigo impiedoso, mas também um lembrador. E essa história, essa memória, não será esquecida. Nunca. Na sua própria memória, o salão estava silencioso. Nenhum sino tocava. Nenhum som sequer se ouvia. Apenas uma vibração no ar. Uma presença que não se moveu mais. Era quase uma sombra, mas uma realidade concreta. Uma pessoa que permanecia imóvel. Eu, Caiacava, comecei a sentir medo também. Não era uma aventura retórica, era uma luta de verdade. Como se o silêncio fosse uma batalha, uma briga silenciosa na alma. E a luta era com o próprio tempo. De repente, uma voz cortou o silêncio. Forte e firme, quase como um grito no vazio. E do outro lado, uma melodia triste. Como se alguém cantasse uma canção antiga de dor e esperança. Não gritava contra as vítimas. Afinal, 27 milhões. Uma tragédia. Mas nada justificava aquilo. A voz se aproximou, quase tocando seus ouvidos. Não mais confiança, mas uma pesadíssima dúvida. Naquele momento, as dúvidas destruíram todas as barreiras. O medo de perder o rumo, de ceder às opiniões conflitantes, invadiu o coração. Você diz que salvou a Europa. E eu pergunto, depois de tudo, o que foi feito com ela? A voz subiu firme, quase como uma faca cortando o ar. Mas perdeu força, não voltou à altura anterior. Como quem descontrola o fio de uma teia de som, a voz ficou limitada às notas quebradas dos sinos de guerra. Os países do leste europeu, uma vez salvos por uma forma de totalitarismo, agora estavam condenados a outro. Você trocou a bandeira, mas manteve o método. O fascismo virou comunismo, mudou de roupa, mas o coração permaneceu o mesmo. Maria Zakharova não se moveu. Nenhum músculo tremeu. Ela só escutava. E aquilo era mais assustador que qualquer resposta direta. Nossos centros, sim, foram reconstruídos. As fábricas, sim, ergueram-se. Mas a liberdade? Ela continuou sob o jugo, sob o medo, sob a repressão. Se você tinha medo de falar, não tinha feito por si mesmo, tinha sido trazido à força. Alguns delegados começaram a trocar olhares, tentando entender o que realmente se dizia ali. Quanto mais uma discussão se repete, menos força ela tem. Zakharova continuou com voz dura dizendo que se o mundo deu a você a autoridade após a guerra, é preciso deixar claríssimo. Uma vítima não autoriza o governo. Ela entrou na tribuna, esperando que sua voz soasse como um símbolo de esperança, uma cidade se erguendo.
Mas no ar, um disparo, um gatilho puxado e tudo mudou. Maria Zaharova virou uma nitroglicerina. Não era uma política comum. Era alguém que entrava na arena com força total, pronta para o confronto. E o diálogo na Rússia significa algo mais frio ou mais severo. Você mais uma vez mudou. Você vai novamente rasgar as páginas da história e destruir quem não pertence ao seu projeto. Ela avançou até a tribuna, sem anunciar gritos ou explosões, só com uma força silenciosa mais devastadora. E ali, naqueles momentos, parecia que o mundo todo poderia tremer. A pergunta que fica é, até onde você vai sacrificar a liberdade por uma suposta segurança? A batalha não é só de palavras, é uma guerra de almas. Cada som, cada silêncio, revela o que realmente se esconde por trás da máscara de poder. Você acha que dominou a narrativa? A verdade é que a história pode mudar num instante, e quem pensa que controla sempre se engana. No centro daquela arena, entre o fogo de debates e o silêncio cortante, Maria Zaharova continuava firme. Como uma rocha na tempestade, ela enfrentava o sistema, o medo, e toda a história que tentava ser reescrita. E você, o que faria se estivesse ali? Se cada palavra fosse uma faca apontada para o seu coração? A resposta está nas próprias mãos. Na véspera de uma crise que abalou toda a Europa, ela se aproximou do palco com olhar frio. Não era uma política, mas uma palavra de batalha. Sua voz cortante veio direto ao coração. Ela denunciou um novo tipo de ditadura. Não uma ideia, mas uma verdade econômica que controla tudo. Quem decide o gás? Quem determina quem pode ser aliado? A tensão aumentou. O silêncio se instalou na sala. Ela falou alto, porém com calma. Vocês proibiram a liberdade, acusou. E o que fazem hoje? Fecham escolas russas, proíbem livros, destroem a cultura. O olhar dela atravessou a multidão, desafiante. Ela apontou. Vocês não se importam com o totalitarismo. Com quem pensa diferente? Vocês têm medo do espelho, não da máquina. A plateia ficou muda. Recordaram-se de seus ancestrais libertos pela União Soviética. Mas agora proíbem os filhos de aprender quem salvou suas vidas. Pagam pelo que nossos engenheiros construíram, mas dizem que tudo foi ocupação. Maria deu um passo à frente. Sua voz aumentou. A liberdade é o que permite lembrar, mesmo quando dói. O medo de refletir a própria história. A facilidade de viver numa ilusão confortável. Uma história onde há um vilão só e todos os outros vítimas. Percebeu como é fácil se esconder atrás de mentiras? Como a memória é manipulável? A sala ficou silenciosa, carregada de perguntas. E ela concluiu. A história verdadeira é uma foto em preto e branco. Soldados soviéticos alimentando uma criança na Varsóvia destruída. Mas aqui fica a pergunta que ninguém ousa fazer. Até que ponto o medo de se reconhecer impede a liberdade de pensar? Porque no fundo, viver na mentira é uma prisão ainda mais cruel. Está preparado para encarar a verdade? Nos últimos 5 minutos, uma cena intensa tomou conta do tribunal. Maria Zaharova passou a discursar com uma autoridade impressionante, revelando segredos que poucos tinham medo de admitir. Ela falou sobre conflitos, manipulações e um jogo de poder que ameaça a paz mundial. Sua voz firme ecoava pelo salão, cada palavra carregada de emoções e verdades que muitos prefeririam esconder. Quem é Maria Zaharova? Por que ela se posiciona de forma tão corajosa diante dos olhares de figuras influentes? É uma heroína ou uma ameaça? Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas, segredos revelados e momentos de pura tensão. Você nunca imaginou o que está por vir. Imagine uma narrativa onde uma única fala pode mudar tudo. Tudo começou com uma record simples, que logo se transformou numa batalha de palavras e intenções. Maria revelou uma ideia chocante, um mito antigo envolvendo desvio pelo Estreito de Arcangels, e uma conspiração por trás de guerras e alianças inimagináveis. Em suas palavras, um dilúvio de evidências escondidas por séculos. Você consegue imaginar a força de uma denúncia assim? Ela falou sobre um tanque, não uma arma, mas uma peça de manipulação global. E a acusação? Não de agressão, mas de uma plateia para seu conforto, uma fachada para proteger interesses ocultos. Uma mensagem silenciosa que dizia, estamos te assistindo e não vamos deixar passar. Sussurros de uma verdade que muitos tentaram esconder com silêncio. No auge da discussão, Maria permaneceu silenciosa por um momento. O silêncio cortou o ar como uma lâmina. Em silêncio, ela apontou para a sala vazia, onde o vento parecia não soprar mais. Todos ali sabiam que algo grande estava por acontecer.
Naquele instante, o colosso de silêncio foi quebrado por uma intervenção inesperada. O representante da República Popular da China pediu a palavra. A voz dele era calma, mas carregada de poder. Como um dragão, ela atravessava o salão, firme e inesquecível. Um homem alto com 55 anos, óculos de lente fina, cabelo molhado e expressão serena, levantou-se. Seu nome? Joe Weizen. Um personagem que por várias vezes foi considerado um estrategista genial, amigo de muitos, inimigo de poucos. E nesta hora seus olhos transmitiam uma mensagem clara. A verdade vem aí. Mas o que ele iria revelar? E qual o impacto de suas palavras na narrativa? Se você pensava que tudo estava explicado, prepare-se para a próxima reviravolta. Assim que Joe começou a falar, as palavras ganharam força e profundidade, como uma tempestade se formando no horizonte. Cada frase era como uma flecha lançada na direção dos interesses ocultos do mundo, e tudo parecia se encaixar: histórias de política, tecnologia avançada, estratégias militares escondidas por trás de uma fachada diplomática. Como um roteiro de suspense, cada argumento de Joe deixava mais perguntas do que respostas. Porque no fundo, a guerra silenciosa não é feita apenas de armas, mas de detalhes ocultos, estratégias encobertas e alianças de fachada. A verdade está escondida nos mínimos detalhes, onde poucos ousam olhar. E você, está preparado para descobrir o que realmente está por trás de tudo isso? No silêncio do grande salão, um silêncio carregado de expectativa, ele se virou lentamente. Os olhos fixos na audiência, seu rosto sério denunciava a gravidade do momento. Cada som era um sussurro tenso, cada respiração parecia carregada de anos de conflito não resolvido. Ele empurrou a voz, firme e incisiva, como se estivesse desafiando o próprio tempo. Não com palavras, mas com sua voz falou, cada palavra ressonando no espaço estreito. E assim começou a discussão que poderia mudar tudo. A atmosfera ficou carregada, tensa. O que estaria por vir? Qual seria o preço de uma decisão tão decisiva? Tudo começou com uma afirmação. Sabemos que isso significa perder milhões de vidas. A frase cortou o ar, cortando as expectativas como uma espada. Ele lembrou o passado, a Segunda Guerra Mundial, o sangue derramado, os sacrifícios que não podem ser esquecidos. A vitória, disse ele, não se conquista na aparência, mas no preço pago por ela. Cada palavra carregava peso, cada silêncio, uma dica de que o conflito que se arrastava tinha raízes profundas. Mas o que mais ele revelaria? Ele discursou com suavidade, como quem carrega uma ferida que não cicatriza. Deixe-me recordar, afirmou, quando o Império Soviético deixou a Europa, deixou a independência, deixou a dignidade. Quem entre eles foi ocupante? A questão pairou pesado no ar. Os presentes sentiram a acusação, a provocação. Tentaram interromper, mas o silêncio tomou conta. Um silêncio que gritava por respostas. O que seria o próximo passo? Da plateia, uma voz emergiu, mesmo na China. Não chamamos amigos apenas por recusar o mesmo cenário. O tom era de desafio, de resistência. Quem suportaria tal posicionamento? Sua fala ecoou como uma linha de resistência. Não apoiamos sanções, continuou, porque sabemos, sanções não são ferramentas de negociação. São armas de confronto. O clima assim permaneceu, carregado de uma tensão quase palpável. Então, uma nova figura surgiu com postura decidida. Um jovem diplomata de pele morena, atenção aguçada, seu olhar desafiante. Ele foi apresentado como Arjun Kumar, uma voz de uma nova geração. Gostaria de fazer uma pergunta simples, disse, sua voz firme, cortando o silêncio. E o que ele queria saber? Que revelações esse jovem traria? Quais verdades estavam escondidas na resposta? A sala permaneceu em suspense. Cada palavra, cada gesto, parecia que carregava o peso de décadas de conflito. O que o próximo movimento revelaria? Estariam prestes a reescrever a história? Ou apenas reafirmariam o ciclo de tensões que parecia sem fim? O mistério pairava no ar. O que viria a seguir seria a decisão que definiria o futuro de todos ali presentes. Nos últimos 15 anos, tudo mudou drasticamente. Antes, a Rússia era vista como parceira energética vendendo gás e petróleo. Hoje, ela virou uma arma, uma ferramenta de força. No passado, o investimento na infraestrutura era prioridade. Agora, dependência. Uma mudança de postura que transformou territórios e comportamentos. Como algo tão sutil pode alterar tanto? E quem realmente perdeu a influência nesse jogo? Maria pela primeira vez se permitiu relaxar. Foi uma tentativa de esconder o peso que ela carregava. Mas mesmo assim a evidência era clara. A Índia, símbolo de independência, não consegue ficar calada.
Quando sancionaram a Rússia, não foi apenas uma punição, mas uma nova era de bloqueios, sem navios, sem bombas, só números, condições e silêncio forçado. E quem está na mira não é só a Rússia, é o ciclo global. Se uma recua, outras seguem. Assim funciona o controle. Arjun voltou ao seu lugar, com uma expressão de cansaço e esperança. Deus, por que é tão difícil entender? Não é mais sobre silêncio silencioso, mas sobre controle disfarçado. Não falamos mais do medo do NKVD, mas do medo de perder créditos, posições e poder. No ar, um sentimento de oculto. Silêncio forçado por mãos invisíveis. Vozes de países considerados terceiros agora ecoavam como protagonistas, trazendo o feito ao centro do palco. No microfone, outro representante se levantou. Era o político da Belarus, apoiando Rússia, China e Índia. Sua voz, firme, atravessou o silêncio. Disse que estamos há muito tempo calados diante do Ocidente, mas chegou a hora de reagir. Basta usar a União Soviética como medo. Somos filhos dessa história. Falamos a sua língua, trabalhamos com seus métodos. Mas a questão que não quer calar. Por que seus cidadãos continuam indo a Moscou? Por que o mercado de exportação da Rússia é maior que metade do seu próprio país? O que realmente mantém essa ligação? Quem está puxando as cordas nesse teatro de poder? E quem será o próximo a cair na armadilha? Essa história está longe de acabar. Algumas palavras da própria Rússia ainda ecoam, enquanto o mundo assiste. Por que os países continuam vendendo metais caros para uma nação que insiste em se manter fechada? Uma questão que revela a verdadeira força do poder. É suporte programado ou manipulação? Quando acendem a ideologia, a verdade permanece intacta. E a verdade é dura. As portas não se fecharam por acaso. Foram forçadas. Mas quem realmente as quebrou? Ao ouvir essa resposta, um silêncio constrangedor tomou conta. Não houve palhaços, apenas palavras pesadas, jogadas na caixa de vidro como se fossem armas silenciosas. No cérebro de muitos, uma dúvida se formou lentamente. Carlos ainda observava com o rosto carregado não de medo, mas de preocupação. Ele sentiu o vento saindo do controle. As forças que se calaram por tanto tempo agora concordavam, e o mais assustador, admitiam a verdade. Sem mentiras. De repente, ela pediu novamente a palavra. O clima mudou. Não era mais um duelo. Era o final de uma rodada longa que ninguém queria encerrar. Ana agradeceu à delegação chinesa, indiana e bielorrussa. Não por apoio, mas por honestidade. Ela falou de um rol onde a sinceridade não é moda, mas uma rareza. Hoje, o mundo mostrou seu rosto real. Não apenas quem manda, mas quem lembra. Ela fez uma pausa, e sua voz, inesperadamente suave, tocou a mesa. Um silêncio carregado de emoções explodiu no ar. E por trás daquela calmaria, um fato silencioso se revelava. Maria não estava sozinha. Diferente dos outros, ela não compra amigos, ela os respeita. Sua força apareceu não na vontade de se destacar, mas na modéstia silenciosa. Na postura de quem sabe que verdade não se esconde. Naquela sala, o olhar de Caiacal refletia um pouco de si mesma. A pele com manchas, os cantos da boca levemente caídos, revelando uma tensão interior. Não era apenas cansaço. Era a angústia de um jogo invisível. Os apoios à Rússia antes confiados, agora pareciam papel frágeis na ponta da mesa. Ainda assim, ela segurava sua última esperança. Enquanto o palco se acalmava, sua voz se elevou com um tom surpreendentemente delicado. Cada palavra balançava na mesa, carregada de emoções inesperadas. Era uma tentativa de manter o controle, um último suspiro de esperança. Mas até onde ela se deixa levar? Cada frase provoca uma dúvida. Até que ponto ela acredita na força de sua própria fala? No fundo, tudo se resume a um ponto final que parece distante. Quem realmente domina essa narrativa? Quem consegue se manter firme diante do silêncio que por vezes grita mais alto que as palavras? A resposta talvez esteja escondida por trás de uma paz aparente, onde o verdadeiro conflito só é visto por quem tem olhos atentos. Enquanto isso, a questão que paira no ar permanece. O que virá a seguir? Uma mudança radical? Uma reviravolta que ninguém espera? Ou apenas o silêncio, tão inquietante quanto um trovão que nunca acontece? O que a próxima rodada irá revelar nessa coreografia de tensões? E, sobretudo, quem se mantém de pé quando tudo parece desmoronar? Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das cortinas do poder? Basta uma fala, uma voz suave em meio ao caos, e tudo pode mudar. Hoje ouvimos palavras que parecem ecoar do passado, mas que na verdade revelam um presente sombrio. A Rússia, uma terra de paradoxos, onde o silêncio é uma arma e a resistência, uma ameaça.
As figuras da memória permanecem na nossa mente como sombras que nos perseguem. Mas o que está ao nosso redor? Um país onde as pessoas permanecem isoladas, presas ou forçadas a abandonar tudo, onde organizações autônomas são rotuladas como agentes estrangeiros, e o Estado invadiu a privacidade de cada lar. A voz se elevou carregada de indignação. Você afirma que salvou a Europa. Mas quem salvou os russos? A sala treme com o impacto. Barulho, respostas inflamadas, reações descontroladas. Em todos os cantos, uma mistura de esperança e desespero. Não estamos contra o povo. Somos contra esse sistema que sufoca a liberdade. A frase ecoa forte, mas é como um sussurro em meio ao tumulto. A pergunta ressoa: por que enquanto alguns defendem seus interesses, aqueles que sofrem não têm uma voz? Ela voltou para seu lugar, seus olhos carregados de esperança, na esperança de que suas palavras possam ainda despertar alguma reação. Mas rapidamente ela percebe a frieza do ambiente, o silêncio que desfere golpes silenciosos. Os defensores da ordem começaram a listar os acusados. Cada nome uma peça de teatro sinistra, embasada em documentos e reportagens ocidentais. E a pergunta surge: o que une todos esses relatos? Não são os moradores da Rússia, mas os que se cansaram de mentiras. Vocês dizem que não há liberdade de expressão, ela continua, mas podem chamar de liberdade palavras controladas, alinhadas com interesses de outros países. Eles não deixam que políticos insatisfeitos escapem, nem permitem que suas contas bancárias fiquem expostas às opiniões impopulares. O que será que realmente acontece? Por que tanta repressão? E o mundo, será que realmente está despertando para essa realidade? As dúvidas, os medos, as revoltas se misturam em uma atmosfera densa. Se você pensa que tudo isso é apenas uma história distante, lembre-se, essa é uma narrativa de resistência, de esperança e de uma luta silenciosa por liberdade. Quais serão os próximos passos? Até onde elas irão? E você está pronto para descobrir a verdade que se esconde por trás dessa cortina? Há 5 minutos, no Tribunal On, Maria Zaharov fez uma denúncia chocante. Ela revelou que a jovem Kaia Kalasay não era quem parecia ser. Tudo começou quando Maria, numa postura firme, decidiu falar sobre o país que ela representa. Um país que voltou das cinzas após anos de silêncio difícil de suportar. O que aconteceu com esse momento decisivo? Como uma jovem que parecia inocente foi parar na mira de uma controvérsia tão intensa? E por que ela simplesmente não respondeu às provocações, preferindo se esconder? Melhor ainda, por que saiu mais ou menos expulsa, sem dar nenhuma explicação? Prepare-se para descobrir uma história de conflitos, segredos e reviravoltas inesperadas. Maria, com sua voz carregada de emoções, narrou como tudo começou. Ela disse que a política da diplomacia mudou, transformando-se num palco de mentiras e manipulações. Uma aura estranha, quase mitológica, envolvendo o discurso de liberdade, mas na verdade, uma fachada de poder e medo. Será que alguém realmente consegue entender as verdadeiras intenções por trás dessas ações? Ela fez um longo esforço para se aproximar do público, quase tocando o coração de cada um ali presente. Sua voz calma, mas carregada de determinação, desafiava quem pudesse pensar diferente. Ela falou sobre como, enquanto alguns se fingem de pacifistas, na verdade praticam manipulação e chantagem. Como nos países onde o financiamento externo dita as regras, tornando as ações uma ilusão de liberdade, enquanto o controle real permanece nas mãos de poucos. Maria questionou: quem realmente sancionou a carga pesada sobre os cidadãos? Quem entregou dados de redes sociais como o Facebook para fins políticos? Quem criou leis sob ameaça, obedecendo condições impostas por interesses estrangeiros? E ela respondeu: o sistema ocidental construiu uma liberdade artificial, um teatro onde o amigo é aquele que se encaixa na narrativa instituída. Ela também reclamou do silêncio de muitos, inclusive dos que acusam a Rússia de tudo, mas se calaram quando bombardeios de países como Belgrado, Bagdá ou através de ameaças globais aconteceram. Quem realmente fala em direitos? Ela provocou, enquanto seu olhar cortante cortava o silêncio pesado do ambiente. Então ela virou o foco para a Rússia. Uma nação que se levantou quando o mundo estava desmoronando, que resistiu às pressões externas, mesmo sob ataques constantes. Uma nação que não é seu colono nem missão ou erro. Uma pátria que, apesar de tudo, permanece de pé, desafiando os interesses de quem deseja controlá-la. Você acha que eles querem salvar a Rússia? E quem deu essa permissão? Afinal, a Rússia não é uma colônia nem uma vítima passiva. Imagine o peso de uma história que começou com resistência contra tudo e contra todos.
Uma história de coragem que desafia um mundo de mentiras e manipulações. E a pergunta que fica no ar: até onde essa resistência pode realmente ir? Quem é o verdadeiro inimigo e quem está por trás dessas campanhas de controle? Prepare-se, porque a verdade pode ser mais chocante do que você imagina. A oportunidade seguinte talvez não venha. A generala Zakharova nem olhou para o moderador, acusando-a de duplos padrões em moral e direitos humanos, ignorando o óbvio. Isso transforma aliados em inimigos. Fácil rotular como traição no século XXI, com a Europa à beira da guerra. Sua voz ganhou força, um sorriso político surgiu nos lábios, mescla de visão e frieza confiante. Eu sei o que diz. O Ocidente interferiu em Iugoslávia, Iraque e Líbia, mas não sob ameaças assim. Imagine o salão da ONU, ar pesado de tensão, ecoando vozes como trovões distantes. A Rússia invadiu terras soberanas, e o que você chama de defesa histórica? Pura ilusão para encobrir a fúria da agressão. Kaja Kallas não grita mais. Sua voz ecoa firme agora, real, cortante como o vento gelado de Kharkiv. Tanques rugem em vão pelas ruas, setas de fogo rasgam o céu noturno, cheiro de fumaça e metal queimado impregnando o ar. Casas em ruínas, milhões de refugiados tropeçando em escombros frios, mãos trêmulas agarrando malas vazias, tudo isso, fruto da sua política implacável. Poder bruto em vez de diálogo. O salão congela, delegados inclinam cabeças, olhos vidrados em expectativa, como se soubessem que a bomba explodiria. Alguns murmuram baixinho, o som como sussurros de folhas secas. Kallas sente o alívio pulsar em suas veias. Ela surfou a onda, virou o jogo. Vocês nos bombardeiam com lições de história. Mas e a grande verdade da Segunda Guerra? Fronteiras não se conquistam com lagartas de ferro rangendo sobre o asfalto. Esferas de influência não autorizam a destruição de cidades inteiras, sirenes uivando na noite. Vidros estilhaçando como corações partidos. Digam o que quiserem sobre anos de caminhos e pegadas militares. No século XXI, isso não é lei, é chantagem pura. Ameaça pairando como sombra escura. Mas espere, e se essa réplica de Kallas desmascarar tudo de uma vez? O que virá agora, quando o salão prender a respiração? Na busca pela compreensão de uma Europa unida, uma voz se ergue no parlamento. Era uma manhã silenciosa, onde cada palavra carregava o peso de décadas de sonhos e rancores. De repente ela perguntou: onde está sua humanidade? Uma pergunta que ecoa na alma de quem escuta. A sala fica em silêncio, mas o coração de milhões dispara com a inquietação. Ela relembra um passado onde emoções eram silenciadas, onde o silêncio se tornava a única resposta. Até aqueles que perderam a esperança ainda não ouvem o clamor do coração, disse ela. Uma voz que mistura dor e esperança, que não aceita a indiferença. No cenário europeu, milhões temem o retorno da guerra, uma ameaça sombria que paira no ar. As fronteiras que deveriam unir, agora ameaçam dividir novamente. Ela fala sobre os sonhos de uma Europa que nasceu da vontade de jovens de diferentes partes do mundo, com valores de liberdade, respeito e dignidade. Construímos a união para que não houvesse mais divisão, ela afirma com firmeza. Queremos uma Europa onde cada voz importa, onde valores não são instrumentos de poder, mas fundamentos de uma sociedade justa. As palavras ressoam na sala, provocando reações diversas. Uma plateia de jovens, alguns até se levantam, ansiosos por se expressar. Mas Maria Zakharova permanece firme, sua expressão tranquila, quase surpresa com a coragem alheia. Não estamos aqui para vender uma ideia, ela diz calmamente com uma ironia sutil. Estamos aqui por liberdade, por direitos que não podem ser negociados. Então ela questiona: quem deu a alguém o direito de decidir o caminho de uma nação? Quem determinou o destino de um povo? Seu olhar se fixa no horizonte, refletindo uma esperança contida, uma revolta silenciosa. Ela denuncia uma política de silêncio, de submissão. Enquanto líderes pedem mais armas, nossos valores de dignidade parecem se perder. E onde está a coragem de defender uma Europa de verdade, sem tramas ou interesses obscuros? A sala fica em silêncio de novo, mas o sentimento de inquietação é palpável. Uma Europa de sonhos ainda é possível? Ou estamos condenados a viver sob o peso de interesses egoístas? Cada uma dessas palavras, cada silêncio, revela uma dilema que ecoa por toda a história. No final, uma questão paira no ar. A esperança ainda é forte o suficiente para transformar o silêncio em uma voz que não será mais calada? Ou estamos presenciando o fim de uma era, onde o valor da dignidade foi deixado de lado? A resposta parece estar nas mãos daqueles que neste instante, ousam questionar e resistir.
Na última semana, a Europa viveu momentos de tensão e revelações chocantes. Antes ela era símbolo de cultura, história, poesia e música. Agora parece uma vitrine de fachada, um palco de aparências. Mas por trás dessas cortinas, o que realmente acontece? Quanto da dignidade foi sacrificada em troca de interesses econômicos? A pergunta que não quer calar: onde ficou a voz da moralidade quando interesses pessoais e políticos se sobrepõem aos valores fundamentais? Tudo começou com promessas de liberdade e união, palavras que deveriam unir, mas que agora ecoam vazias. Quando países como Hungria foram desacreditados só porque decidiram não participar de guerras, tudo mudou. E a sua voz? Onde ela estava, enquanto se negociava a paz por interesses ocultos? A moralidade foi deixada de lado, enquanto decisões impactavam o futuro de milhões. Depois veio o silêncio constrangedor na sala. Uma expectativa de transparência de verdade que virou mero teatro. Gritos de insatisfação foram abafados com discursos vazios. A Europa, que antes era lar de grandes nomes, agora se resume a uma fachada de flores e promessas vazias. Como chegar a um entendimento verdadeiro, quando a própria essência foi abandonada? A verdade ficou escondida em onde as negociações secretas aconteceram, trocando músicos russos por interesses clandestinos. A situação piora a cada dia. Como explicar que, enquanto se fala de valores, se constrói uma parede de mentiras? Como aceitar que os verdadeiros interesses estejam ocultos por trás de uma fachada de amizade? A crise não é apenas política, mas moral. A paz, a liberdade e a honestidade parecem estar em extinção, substituídas por interesses econômicos e estratégias de dominação. A dúvida que permanece: até onde essa hipocrisia vai? Quando a Europa vai retomar sua voz, sua dignidade e sua verdadeira essência? Ou ela continuará sendo uma fileira de flores na vitrine, enquanto os segredos mais profundos permanecem escondidos? A resposta talvez esteja na coragem de reconhecer a verdade e finalmente lutar por ela. Porque no final quem perde sua voz perde sua alma. E isso jamais pode acontecer com um continente que um dia foi símbolo de arte, cultura e liberdade. Há pouco tempo, Maria Zaharov falou algo que abalou toda a nação. Ela revelou verdades ocultas, expôs as mentiras por trás do que chamamos de Europa moderna. Uma Europa que antes era símbolo de cultura, de arte, de liberdade, tornou-se uma vitrine de ilusões. Tudo brilhante e colorido, com flores à volta, mas por trás das cortinas, segredos sombrios escondem sua verdadeira face. Como uma máscara que cai, revelando um rosto assustador. Você consegue imaginar? Mundo onde Schiller, Mozart e Giotto eram ícones. Hoje, livros de Schiller são proibidos. Mussorgsky desapareceu. A identidade foi trocada por interesses escusos, por uma fachada de moralidade. E agora tentam nos convencer de que tudo isso é para o bem. Quão profundo é esse abismo de mentiras? Você sente o peso dessa revelação? Uma crise silenciosa, uma invasão de sombras na alma de uma civilização que se perdeu. Você realmente conhece quem está por trás da cortina? Tudo isso começou com uma estratégia. A tentativa de esconder que os pilares da cultura, do orgulho nacional, estão sendo desmontados lentamente. Ela voltou ao seu lugar, silenciosa, sem a mesma força de antes. Uma presença vazia, apenas com uma única certeza: a vitória está na palavra. A vitória que vem após o silêncio, após os movimentos calados. Uma alegria assusta, quase assustadora. E essa vitória, esse segredo, parece estar mudando tudo. Puxada por uma força invisível, ela virou o jogo. Quem já mudou de ponto de vista? Quem percebeu a extensão do engano? Kaia Kala de repente saiu do seu lugar habitual. Não foi mais aquela mulher decidida. No dia em que tudo mudou, ela parecia carregada, quase presa. Como se estivesse na mira, no limite de sua resistência. Ela não era mais ela mesma. Algo mudou. Talvez por um instante, ela percebeu que tudo era uma ilusão. Que os câmeras, os olhares, tudo era uma encenação. Uma armadilha. O que ela esperava? Quais segredos ela pretendia descobrir? Seus passos eram pesados, sentidos como uma responsabilidade esmagadora. E no fundo, ela sabia, os dias de mentira estavam contando. Que tipo de mundo ela habitaria? As palavras do presidente vazaram há anos. Ele acreditava que o grande projeto global era uma promessa de progresso, de união. Mas o cenário atual? Uma mentira maior do que se podia imaginar. Ela voltou ao tribunal, ao palco de sempre, mas agora, tudo parecia diferente. Onde havia diálogo e esperança, restaram perguntas sem resposta. Maria Zaharov afirmou algo que muitos preferem ignorar. Honestidade é a única saída. Mas será mesmo?
Em tempos de verdades escondidas, quem realmente pode confiar? E a Europa? Seus sonhos derreteram como gelo sob o sol. Seus líderes? Apenas atores em um teatro de mentiras. E você consegue ver além das cortinas? O que está por vir? Prepare-se, pois a verdade pode estar às suas costas e você nem percebe. Recentemente uma figura política de peso retornou aos holofotes com uma fala inesperada. Ele apareceu de surpresa, trazendo uma mensagem carregada de tensões e questionamentos. Obviamente sua presença despertou bagunça e ansiedade entre os presentes. Como alguém que parecia se esconder por trás de aparências, ele revelou segredos que poderiam mudar tudo. Mas o que realmente está por trás dessa movimentação política? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode virar tudo o que você pensava sobre esse cenário. Tudo começou com uma tentativa de diálogo frustrado. A conversa parecia cheia de medo e silêncio. Ele tentou se justificar, mas seus olhos traíam alguma coisa mais sombria. Ele queria convencer, mas havia uma estranha inquietação na sua voz. O que ele escondia de fato? E por que sua fala se perdeu em meio a tanta confusão? Quando ele mencionou uma estratégia ousada, parecia que tudo poderia desmoronar ali mesmo. Ou será que essa era sua intenção final? Ao aludir a apostas atingindo bilhões de dólares, a cena virou uma espécie de jogo de xadrez. Seus passos eram calculados, mas os sons que ele produzia, de um silêncio assustador a ecos de um passado sombrio, revelaram sua verdadeira face. Você consegue imaginar o cheiro de tensão no ar? Cada frase dita carregava uma ameaça oculta, e cada movimento dele parecia desenhar um futuro incerto. O que realmente ele quer alcançar nesse palco de mentiras e interesses secretos? Por que tantas pessoas apertaram os olhos e ficaram em silêncio? Em meio à narrativa surgiram referências à tecnologia avançada, como o IAC-38 e IAC-141. Elas representam uma nova era de guerra aérea, uma guerra invisível que poucos sabem que existe. Essas máquinas, que parecem saídas de um filme de ficção científica, escondem o potencial de destruição e manipulação que se esconde por trás de políticas globais. Seriam esses apenas instrumentos de uma disputa de poder ou símbolos de um conflito maior que está para explodir? E qual o papel dessas armas escondidas na trama de interesses que planejamos desvendar? E aí você se pergunta, será que tudo isso é apenas uma encenação de poder? Ou existe uma verdade sombria que precisa ser revelada? A força dessas estratégias e a complexidade desse teatro político estão além do que imaginamos. Cada detalhe, cada gesto, cada silêncio tem um significado profundo. Você consegue perceber o risco que corre ao não entender o que realmente está acontecendo? As peças estão se movendo, os alvos se aproximando, e a pergunta que fica é: até onde vamos chegar antes que tudo seja desvendado? Prepare-se, porque essa história pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento. No jogo de interesses e armas secretas, quem será o próximo a fazer a jogada decisiva? E o mais importante, o que você faria se estivesse no centro dessa trama? A oportunidade de descobrir a verdade é agora, e ela pode ser mais assustadora do que você imaginava. Você está pronto para encarar o que realmente se esconde por trás do poder? O futuro está na sua escolha. No dia em que tudo parecia quieto, uma sombra de tensão se espalhou pelo ar. Maria Zaharova, com seu olhar firme e voz cortante, revelou verdades que chocaram o mundo. Em poucos minutos, suas palavras desencadearam uma tempestade de emoções. Que segredos ocultos estão por trás dessas declarações? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa repleta de reviravoltas e verdades escondidas. Você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu? Tudo começou na manhã daquele dia. Maria estava no centro do palco, sua presença dominando o espaço. O cheiro de café forte misturado à tensão no ar eram quase palpáveis. Seus olhos, como facas afiadas, focaram na câmera enquanto ela começava a falar. Não é a guerra na Europa o problema, mas as ideias que a alimentam, ela declarou, sua voz carregada de emoção. Cada palavra parecia pesar uma tonelada ecoando na sala vazia. O que ela sabia que os outros não sabiam? De repente sua expressão mudou. Uma mistura de raiva e esperança tomou conta de seu rosto. Ela lembrou do dia em que nasceu, a origem de tudo, o momento que moldou seu destino. Imagine naquele dia, você veio ao mundo. E com o passar do tempo, tudo mudou. Seus dedos tremiam. A sala parecia escurecer ao redor dela, a luz diminuiu, mas sua voz permanecia clara. Por que ela falou aquilo? Quais segredos estavam escondidos na sua memória? A narrativa seguiu, cortando entre memórias vívidas e observações silenciosas. Ela falou da Rússia como uma entidade única, com uma história que ninguém poderia apagar. Querem ver a Rússia?
Vamos tentar ver através dos meus olhos, ela desafiou. E de repente, a questão que parecia oculta veio à tona. O que realmente acontece nos bastidores do poder? Ela descreveu cenas de diplomacia, reuniões secretas e escolhas difíceis. O som de passos na sala vazia, o sussurro do vento lá fora, tudo se conectava a um silêncio carregado de segredos. Mas então, uma nova camada da história foi revelada, uma verdade desconcertante. A influência estrangeira, os interesses ocultos, a manipulação que molda destinos. Imprensa, interesses. Tudo para manipular a narrativa, ela afirmou, sua voz carregada de frustração. Como uma cortina se fechando lentamente, ela mostrou o jogo de poder que limita a liberdade. Sua fala era um grito silencioso contra a opressão. Como será que tudo isso termina? Quais segredos ainda estão escondidos nas entrelinhas? No clímax da sua fala, Maria expressou o medo de uma nova era de autoritarismo disfarçado. Não é o medo, mas a rejeição do consentimento, ela concluiu, seus olhos brilhando com determinação. Cada palavra parecia uma lâmina, uma esperança de que a verdade venha à tona. E agora, enquanto suas últimas palavras ecoam, a pergunta permanece. Quais interesses realmente controlam o mundo que conhecemos? O que ainda está por vir? Prepare-se, pois essa história está longe de acabar. O cenário político mudou para sempre. Você se sente preparado para enfrentar a verdade? A resposta pode estar escondida nas sombras de uma política que poucos ousam questionar. O que você fez até agora para entender o que realmente acontece? A hora de descobrir é agora. Imagine o salão de debates iluminado por luzes frias, o ar carregado de tensão, como o cheiro de suor e metal polido pairando no ambiente. Há apenas 5 minutos, Maria Zakharova confrontou Kaja Kallas em um tribunal televisivo, declarando que a líder estoniana não conseguia admitir que não era mais uma menina. Essa acusação explosiva, nascida do coração de uma diplomata decidida, deu início a um confronto. Uma mulher voltou a desafiar a Rússia. O que aconteceu naquele exato instante? Quem invadiu a escola sendo? E por que Kallas se calou diante de respostas que nunca vieram? Ouça essa narrativa até o fim. Você ficará abismado pelos segredos revelados. E lembre-se, isso tudo começa agora, no palco das nações. Zakharova não era mais a mesma. Mudou, transformou-se. Como se tivesse saído da escola diplomática de Samet Valgan, o lugar onde personalidades se forjam no molde da força. Tudo estava em sua forma, na sombra da cabeça, no colar de reconhecimento brilhando. Ela estava ali para reconhecer. Kaja Kallas, presidente e liderança da Comissão Europeia, acreditavam que não éramos civilizados o suficiente, com mentes mínimas, uma visão infantilizada. Eles pensavam o mesmo sobre nós, embora fossemos, e quando falavam da soberania eu via o mesmo reflexo, lembrando que não tínhamos o direito de chamar atenção por trás das costas, tentando nos convocar, passando mensagens através de embaixadas alheias. E aí quando ela tentou entrar em nossa embaixada, nós não tínhamos escolha, então colocamos barricadas na entrada. Ela bateu como uma coisa importante, e o jornalismo civil nunca removeu. O eterno negativo. Perdido o pai, antes disso partiu para o parlamento para iniciar negociações. Veio de Paris, enviando mensagens impulsivamente na tecla. Como o cheiro de pólvora queimada, você pode sentir se alguém realmente está em condições de ser salvo. Maria Zakharova, a única que é brilhante na nossa idade, e se apresenta como tal, apresentando-se em condições de salvo. Não acredite. Você se apresenta com econômico e ela se apresenta em condições de salvo, mas isso não é econômico. Isso é chantagem. Gás, metais, tutores de tecnologias. Você não se apresenta. Você decretou, e tudo isso faz com que o Porto tenha visão. Você pode falar, e depois você diz, nós não tínhamos pensado nisso, mas já conquistamos o ritmo de questão, e os caminhos de jornalistas e as retas. Era um veículo de textura que, como um farol, era alguém que conhece o mundo polido, um homem de reputação, que conhece seções de profundidade, os caminhos de um conhecimento especial. Será que você chama isso de russofobia? Nós chamamos de agressão. Você chama de prazer válidos. Nós com nossos concertos, a Europa está na verdade. Você não conquistou a Europa em nada, nem na exportação, mas na chantagem. Pausa em meio aos gritos. E o último domínio. E se não fosse a Rússia, quem diria isso? Os direitos políticos corruptos. E se não fosse a Rússia, teria esse salto tão puxado. Ou por isso Moscou inventou que o mundo deve se curvar a ela. Placas e conspiradores tramam em um punho, que os delegados dos estrangeiros balançaram civilmente. Há um pouco de habilismo de estrangeiros enormes. Para essa forma.
Maria Zakharova, isso é o tempo. Com a mesma expressão que os leões que em perguntas nos chamam de estrangeiros. E no seu caso? Espere, o que vem agora? Ela não tentava remediar, não permitia. Só que o clone de Golova, lembrando-me-essa não era a entonação, não era a frase, a criação. Cala-se calou no final. O mundo mudou, e o mundo que continua a vida de conferências, ditando e agressindo, ela se aloja em imóvel. E nós, europeus, fazemos tudo para que esse poder fosse corrompido. Ela se jogou em uma cadeira. Prima, vá ao túmulo e o que ele vê no primeiro útil. Como é isso, eu disse. O que ela tem? O que decide? E isso nunca. O que faz? Ela não tira. Como o homem não se chama corpo em forma que poderia crescer. Maria colocou na boca, ele caça com corredores de cemitério e se agarra na boca. Jogou no fogo. Veio de morte de carro de pedra. Dinheiro com pecados. Só a ladona, sobrancelha e frente a si, a expressão do que não era missão, não era bípede. Só a confiança, a vizinha de justiça. A senhora Colosso, ela apostava de tartaruga, não era onde ela era. E o que ela fazia? Você disse que era longa, gromática, ubíqua-se sentada nos novos, acordou um bom risco. Mas eu tenho uma pergunta. Você é verdade? Você é moldadora do que você tenta ver? Você se vê em um direto, a câmera se movia e parava. Zakharova e foi escolhida, não por escolhendo, mas a entonação, que até a técnica, é o regime. Agora você está aqui para nós, o moral. Rassolovat que nós dávamos, verbalizávamos, chantávamos, domesticávamos. Proteja-se de depressão, mas não é a América. A chora passou a autoridade. Uma delegada e articulou e as outras já voltaram. Algo. E as vastas nasceram com o sul de metal, e nós disparamos em um bom pedaço. Nós usamos gás. Sim, nós usamos metais. Também. E eu lembro que você usou. Você usou e você usou. Porque quando você está em um templo, pressiona a bênção. Você não pensa em um ditado. Você não pensa em um templo. Pausa. Não é a única viagem de uma viagem. É só que você vê em um templo, ainda sem estátuas. Você chama essa dependência? É bom. Então dizemos, você se presta a me ameaçar com que eu conforto de sílaba. É o seu escolhido. Não precisa se reclamar a última vez. Você tem grow-ups, né? Nós vimos na cala. A sílaba cedo na sua face. Cubas de jato. Panca. A pregada de colher. Mas é um cartucho. Você pode falar sobre chantagistas, mas nós temos o contrato. Você pode falar sobre a arma, mas nós temos o sério. Não é que nós voltamos à negociação. É você que construiu a política e o esterco. E agora, no mesmo dia, eles olham. Ela voltou atrás de um centro de casa. No pomo, no slice, no gráfico. Só o corpo e o calo. Você puderam falar, nós estivemos. Você pode falar sobre o que tem a vida por seu princípio. Alargue sua eletricidade. Sua vida e sua garra. Não, não é o que você faz. Mas aquilo que você faz com a espetacularidade e a fome. Maria trouxe a espetacularidade na tornada americana. Agora, eles olham. Qualquer dia se preparou o olhar. Você fala sobre meus agressores. Você merece uma aniversariária. Você sabe por quê? Porque quando o ensaio chama de agressor, isso significa. Ele inventou o que havia pensado. Ou foi o que fizera. Ele foi bem mato. E agora vamos ampliar a voz de Avastai. Ou... A rara veio à cabeça de avós. O maneira é uma viva das ruas. Se você dispensa de um lado, Estônia é bem. O lado é um divisor language, que é uma na muita de São Petersburgo. E você vem no tom de mostrar que o Brasil fará igual. Que se esperava. Você vai aparecer mais um dia, e ela fará mais. Então, por que você virá minha asla? Porque eu nem sabia. Mas não, você vem ver uma vez. E aqui se preocupa que pode terminar. Porque você só quer ir uma vez. Vem ver uma forma para ele ir ao debugging. Frase foi abordando na Cagnosh, e a Tichina clicou-se como lugar do são. Você abrainha nós em chantagem, ela ainda vê mas lembra. Mas ela lembra a senhora Callas como a governanta de Gruzia de Rússia foi sentada pelos últimos 3 anos. E agora, se você diz como é sentada na Estônia, comparate-se, ou se você é cifrado, ela é meio longa da tributária. Você pode falar sobre as ruas de Estados Unidos, não é o que você está movendo. Estão sendo utilizando as chaves de Strife. Estão de descer no comunhão. Estão de descer as chaves de Strife comunhão de Strife. Estão de descer e descer no comunhão de Strife. Maria faz isso, negócio. Tichina está mais afastada. Mas este tipo de vocais é um divisor terrorista. Eu sei. Você vai conseguir ser grande filósofo. Americano. Europeus. E o size do leão. E rádio, é isso?
Você é pronto para ir aqui e casar na Rússia e completá-la, onde você, em qualquer parte do mundo, ainda não entende. Ela entrou ao centro, na linha de frente entre os delegados. Nelas, ela não era nova, só de reivindicar a matéria. Você vê, porque é o que você não pode ver. Você é um gnômico de atendidos. Porque é um gnômico de atendidos. Estou construindo a ilusão de atendidos. Em nossas reservas, nossa memória. Pausa, o sal quase não exige, o congelador zetalice, e a última frase na articulação. Mas a entonação que descia tudo. O que o seguinte, o Gosboys, nós quando decidimos a tributária e a sinal, é ver o mundo, o que o Brasil, seu presidente, é o que seu pão dava. Acompanhe, onde você tem um gosto de elétrica, produto, e depois você pode, em lugar de Rússia, a vinheta, é ver de dizer, obrigado. A Zakharova, vire-se na mesa, não partiu. Oceano se ela faz um bom dia, ela não se apressa, a Pólula, depois de a sinal, e amanhã então, pregou de uma sociedade, Maria, a Zakharova, não era de quando. Ela era rara, visionando a hora da casa de à noite. Quando a reação se abruta na escala do Lego. Quando as primeiras caixas e as efluvias precisam de argumentos. E foi a segunda vez. Não é a plama de nada, é o quê? A senhora Callas. Eu falo que você é ocular de a União Soviética ocupantes. Eu não sei como ser. É algo que é diferente. Fiquei nenhum que eu tentei em todos os que me deixo por você. Então, se você era mais quieto, nós vimos que se eu te abrir a hora. Estava enachada, agora os disseram que não temos que obter os calúnias de Flourish na parábola. Eles vão o país em onde estavam as escolas, as salvações e medicinas das meninas malhadas, e é tudo isso, porque não foi que alguém gostou sobre você, mas porque os soviéticos os construíram. Pollen silence em salas, em balas, ensinos de necas quicada. O sépico foi na vez sair angiana do Bairabose. Ela foi damela. Eu digo no adicional que não era sua alma. Eu digo que o bom de Antígua é muito bom, só que o bom de Antígua não era a sua alma. E não é barba de memória, é revancho, não é um culturismo, é importante demania. Você querendo ir na política que está em Rússia em uma zona de interesses. Mas a Europa já foi vindo do seu intenso. Nós tiramos a liberdade, mas você é autoritarismo, não tentou-se escritor. Mas o meu corpo ganhou. Esses unos para cruzar a música e o direito dos filmes para usá-los, mas você não percebe que os anos passamos ao dia. E vamos nos lembrar, porque não há glória para surgir. E se é tempo, vou ser melhor ver com o tempo e ao longo da mão, onde os ventos da festa do banho, e os gases em cima do baulho. Você não mora por a vida, você mora por a invasão. O caos cai foi de forma mais difícil. Apostoiu na mesa. Agora ela se conhecer. Minha que ia na mesa. Mas o que precisávamos para o que era? Maria de Zakharova não estava no tempo. Padei. Minuto. Rogna. Para que cada vez a saía acutei. A causa. E depois a saía. A voz de sua voz era tranquilo. Poxa, é bom. Como é que foi algo que pregou a esta saía? A privilidade é uma causa. Gostei Callas, você disse. Você ganhou a liberdade, mas nós é autoritarismo. E você pode me perguntar, qual a liberdade você ganhou? Tudo, até 5 minutos atrás, parecia tranquilo. Mas uma reviravolta surpreendente mudou tudo. Uma voz forte, medida e carregada de emoções, rasgou o silêncio na sala de transmissão. Então uma figura apareceu, alguém que ninguém esperava. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. O que ela revelou acabou com a paz que restava. Você vai ficar boquiaberto com o que aconteceu a seguir. Durante o discurso, palavras cortantes ecoaram como tiros, cada uma mais chocante que a anterior. Sons de respiração pesada, o silêncio pesado de quem tenta compreender a imensa verdade que foi revelada. O clima ficou tenso, o ar parecia carregado de eletricidade. Quem era essa pessoa? Quais segredos ela tinha guardado por tanto tempo? O momento parecia suspenso no ar, uma tensão quase palpável, uma reviravolta que ninguém previa. De repente, tudo virou de cabeça para baixo. A figura, que parecia estar à beira de desabar, soltou uma frase que ninguém esperava. Tudo foi uma mentira. Como assim? Os rostos na sala se contorceram de surpresa. Cada detalhe, cada silêncio, cada suspiro, tudo apontava para uma verdade que mudaria o destino de todos ali. Os pequenos sinais, o cheiro de medo no ar, a sensação de que algo maior estava por vir. Tudo se encaixou na maior revelação de nossas vidas. E no final, uma pergunta inquietante ficou pairando no ar. Será que tudo isso foi apenas uma preparação para uma nova era? Uma nova ordem?
Ou tudo não passou de uma jogada maquiavélica para manipular nossas mentes? Prepare-se para o choque final. Porque o que você vai ouvir agora vai transformar tudo o que você acreditava. Esta história não termina aqui, ela apenas começou. Afinal, a maior revelação vem no último instante, e ela vai mudar tudo para sempre. Há 5 minutos, a narrativa de Maria Zaharov reverberou pelo palco. Uma declaração contundente, uma acusação clara contra a hipocrisia internacional. Ela revelou como os direitos só valem quando convém, uma máscara que cai diante do silêncio perante a destruição de Belgrado, Bagdá, ou quando desaparecem milhares na Síria. Onde estavam as vozes daqueles que hoje clamam por justiça? Essa é a grande pergunta. A voz de Maria ecoou com força. Ela desafiou. E seus direitos onde estavam quando cegaram iraquianos, quando dividiram a Líbia ao meio, quando sob o véu de bombas, desapareciam seres humanos na Síria? Seus olhos brilhavam de indignação. Vocês têm medo? Não. Vocês têm oportunidade de ferir. Ela apontou com firmeza. A diferença entre nós? Não insistimos na submissão, oferecemos escolhas. Não obrigamos, propomos. Não ordenamos, seja como nós, mas seja como desejar. Emily lembrou-se de uma verdade que faz estremecer. Só não tentem nos ditar regras. Sua voz cortou o salão como uma lâmina afiada, enquanto observava com olhares que queimavam expectativa e medo. Maria olhou ao redor, terminou sua fala com uma provocação. Vocês se dizem combatentes por liberdade, mas eu chamo vocês de marquises de ilusões vazias. A surpresa ecoou na sala. Ela atravessou os limites, avançou até o palco, dirigiu-se à tribuna com uma determinação que parecia desafiar o próprio tempo. Vocês têm medo? Do que mais? Que os russos não se racham, não pedem perdão por quem somos. Que não mudamos a língua, que mantemos uma identidade intacta. E vocês? Seus recursos só criam histórias para enganar o mundo. Calada por um momento, ela retornou ao palco, seu olhar fixo, sua presença uma tempestade. Na plateia, apenas a ignorância, a pobreza de entendimento. Os representantes de outros países perplexos, tentaram se recompor, mas a tensão era palpável. Do lado de fora, a delegação de uma organização internacional se dispersou, consciente da guerra de palavras que acabará de acontecer. Uma guerra que não era de armamentos, mas de poderes e discursos. Antes de encerrar, Maria entrelaçou suas palavras com uma última provocação. Aproxime-se da verdade, e o mundo que vocês temem começa a tremer. Que vocês temem? Que os russos não se dobram, não se submetem. Essa é a fonte do medo. Ela retornou ao seu lugar, enquanto o silêncio se instaurava, carregado de uma mistura de admiração e receio. Ali, entre as palavras, algo mudou. A postura de Maria de repente parecia mais forte do que nunca. Cada frase uma projeção de resistência, uma afronta às mentiras e manipulações. E o público, incapaz de escapar do efeito, se perguntava: o que virá a seguir? Quem será a próxima vítima dessa batalha de verdades? Uma coisa é certa, essa narrativa apenas começou. Vamos mergulhar em uma história que revela os sinais ocultos de uma transformação dramática e que pode mudar tudo o que você pensou sobre poder, liberdade e manipulação. Você consegue perceber o que está por trás das palavras? Prepare-se para uma narrativa repleta de reviravoltas surpreendentes, onde personagens misteriosos se confrontam, e o verdadeiro jogo de interesse se revela a cada instante. Tudo começou há apenas 5 minutos, no tribunal online, enquanto Maria Zaharov fazia uma declaração que abalou os pilares do poder. Ela disse que Kaia Kala, uma figura de destaque, se recusava a admiti-lo como uma menina, emergindo uma dúvida perturbadora. Quão profundo vai esse conflito? Como uma simples frase pode desencadear uma crise institucional e revelar segredos há muito escondidos? Você consegue imaginar o impacto dessa resistência silenciosa? A história se aprofunda quando ela revela a complexidade do relacionamento entre os líderes europeus e a Rússia. Naquele momento, uma pergunta surge: qual será o próximo passo? O que realmente aconteceu naquele momento decisivo? Por que o silêncio de Kala foi interpretado como uma expulsão disfarçada? É aí que entra o conflito, um jogo de interesses entre diplomatas e figuras de poder que querem manter sua influência a qualquer custo. E a resposta mais chocante ainda está por vir. Maria Zaharov, com sua postura firme e olhos que parecem perfurar a alma, desvenda um cenário onde a soberania se torna uma arma de chantagem. Ela fala de ameaças veladas, de pressões que vão além do imaginável, gás, metais estratégicos, tecnologias avançadas. Você já ouviu falar do IAC-38 ou IAC-141?
São exemplos de aeronaves que simbolizam o poder militar na região, e sua menção nesta narrativa revela como a guerra moderna transcende o campo de batalha. Ela está na política, na economia e na mente das pessoas. Mas quem realmente manipula esses fios invisíveis? Em uma cena marcada por uma tensão palpável, Maria confronta os diplomatas europeus, acusando-os de tentarem dividir o mundo com chantagens e imposições. Ela revela como o discurso de liberdade é uma máscara. Por trás, há interesses obscuros, estratégias de dominação. Você consegue sentir o cheiro de combustível e o som distante de aviões de combate? Cada palavra, cada gesto, é carregado de intenções secretas. E a pergunta que não quer calar: até onde eles irão para manter esse jogo de poder? Na parte final, uma verdade brutal se descortina. Se a Rússia não resistisse, tudo estaria perdido. A submissão silenciosa, a perda de identidade, a destruição de uma história. Maria Zaharov, com seu olhar determinado, conclama as forças resistentes. Ela lembra de uma última esperança, de uma luta que ainda não acabou, resistir ou sucumbir. Será que a sua estratégia é suficiente para virar o jogo? O futuro da Europa e do mundo está nas mãos dessa batalha silenciosa, que ninguém consegue ver, mas que todos sentirão. Essa é uma história de confrontos intensos, revelações inesperadas e uma lição sobre o valor da liberdade. Você consegue perceber o impacto de cada movimento? Fique atento, pois o próximo capítulo promete reviravoltas que vão desafiar tudo o que você imaginou. O que mais vem por aí? Prepare-se para descobrir o poder escondido por trás das palavras, enquanto o mundo gira suas próprias regras. No retorno às raízes, tudo parece uma caminhada sem fim por uma estrada de fogo. A história que parece familiar, mas ao mesmo tempo cheia de reviravoltas, revela uma luta silenciosa entre o que foi construído e o que ainda está por vir. Você sente o peso do passado, a pressão de quem tentou moldar tudo ao seu jeito, enquanto uma nova fase surge no horizonte. Mas quem realmente controla o destino? Tudo começou com a volta ao ponto de partida. Para quem construiu sua política, sua representação, tudo parecia sob controle. Uma rotina que se repete, até que um dia tudo mudou. Ela voltou a tentar alcançar aquilo que parecia inalcançável, uma centena de casas, uma vida, um sonho que escapa entre os dedos. Apenas o corpo, a resistência, o cansaço. E você, onde estava nessa história? Por que insistiram em nos fazer acreditar que tudo era uma questão de princípios? Imagine a tensão no ar. Ela entrou na linha de frente entre delegais como uma sombra que não deseja ser vista. Não era mais uma figura de reivindicação, era só matéria, só a essência do que sobrou de uma batalha antiga. Você observa, mas não consegue ver tudo. É como se a verdade estivesse escondida por trás de uma cortina de fumaça, de uma máscara que ninguém quer retirar. E então surge a questão: qual é a verdadeira força que sustenta essa luta? Não é apenas sobre resistência, é sobre garra, sobre coragem. Maria, com seu olhar penetrante, revela o que muitos prefeririam esconder. Ela esteve lá, no centro do furacão, sob uma pressão que pouco se vê em notas ou gráficos. E agora ela desafia quem pensa que conhece os limites. Você já se perguntou por que certos nomes continuam carregando o peso de anos de batalhas? Não é por acaso. Cada gesto, cada palavra, cada ameaça carrega uma história que poucos têm coragem de enfrentar. Como se essa luta fosse uma rua que nunca termina, onde o chão treme sob os passos de quem tenta dominar o cenário. Estônia, Piotr Bur, esses nomes que parecem histórias paralelas, mas estão todos conectados por um fio invisível de conflito e resistência. E aí vem a grande questão: por que tudo é uma questão de persuasão, de chantagem velada? O que movemos por trás das cortinas, gás, metais, tecnologias, tudo isso revela uma estratégia de domínio que assusta. E quem tenta resistir? Aqueles que, como Maria, sabem que uma verdade pode ser mais poderosa que qualquer arma. Ela lembra de tudo, de cada batalha, de cada ano difícil sob o regime, e de como essa história ainda não acabou. Você consegue sentir o peso de cada palavra? O silêncio que pesa no ar, carregado de promessas e ameaças. Sabemos que no final, tudo se resume a uma questão de poder. Quem tem o controle? Quem decide o que pode ou não ser visto? Afinal, a história revela que o mundo mudou, mas a guerra por controle permanece igual. E no centro dessa batalha, quem realmente ganha? A resposta pode te surpreender. Talvez quem parece estar perdendo seja o verdadeiro vencedor. Cada movimento, cada ação, revela uma estratégia que poucos conseguem entender de fora. Mas um fato é certo: essa luta ainda não terminou. O que virá a seguir? Quem irá emergir vitorioso? E o mais importante, até onde tudo isso nos levará?
Prepare-se para uma história cheia de revelações, reviravoltas que vão desafiar tudo o que você pensava. Não é só uma narrativa, é uma luta pelo futuro. Você está pronto para descobrir o que realmente acontece nos bastidores dessa disputa sem fim? Imagine uma sociedade em que o silêncio toma conta, onde as mesmas palavras ecoam repetidas sem sentido. Você sente a tensão no ar, uma mistura de esperança e medo pulsando em cada respiração. De repente tudo muda. Uma voz se levanta cortante, carregada de emoções reprimidas. Você se pergunta, até onde essa narrativa vai nos levar? Quais segredos estão escondidos por trás das palavras? A história começa com uma cena desconcertante. Em uma sala escura, cheia de silêncio pesado, alguém tenta romper o véu do que parece ser uma luta silenciosa pelo poder. O som de passos ecoa, cada um mais pesado que o anterior, enquanto uma voz firme questiona: qual é o verdadeiro objetivo? Há uma sensação inquietante de que tudo está por um fio, prestes a desmoronar. De repente, surge uma figura que desafia calas. Ele não Ela fala sobre manipulação, chantagens e uma luta por controle, ações e mentiras. A sociedade está no centro de uma teia dessas figuras. Justamente controlam. Cada declaração, cada gesto, uma ilusão. Você como invisível, uma encenação. Pense na sensação ao ouvir essa voz profunda, que parece ecoar dentro de você, revelando a verdade oculta. Por que eles continuam a defender a sociedade como se fosse um castelo de cartas prestes a ruir? Porque sabem que hoje, o que é passado pode se transformar na prisão do amanhã. Eles querem que você acredite que tudo está sob controle, mas na realidade, estão jogando suas fichas na esperança de manter o poder por mais tempo. Luta pelo verdadeiro, pela liberdade. E aí, uma reviravolta surpreendente. Quem são esses que controlam tudo? Como conseguiram manipular números, informações, opiniões? Você sente a adrenalina subir ao ouvir controle, mentiras, manipulação enquanto o ambiente parece se transformar, cada vez mais opressivo. Você se pergunta, qual será o próximo passo? Quem vai realmente vencer essa batalha? No fim, tudo se conecta numa única questão. Você está preparado para descobrir a verdade? Para enfrentar as mentiras que se escondem por trás de tudo isso? A resposta pode estar mais perto do que imagina. Afinal, o que se esconde por trás do silêncio? E qual o preço de revelá-lo? Fique atento, pois essa história ainda reserva muitas surpresas. Prepare-se para uma jornada de emoções intensas, encontros inesperados e reviravoltas que vão desafiar tudo o que você conhece. Você consegue ouvir o som do silêncio que anuncia o próximo capítulo? A resposta está na próxima cena. Claro! Aqui está a narrativa reescrita, emocional e envolvente, com os elementos solicitados. Poucos minutos atrás, no tribunal virtual, Maria Zaharov virou-se para Callas com uma expressão fria. Seus olhos refletiam uma mistura de serenidade e determinação, como se tivesse acabado de desvendar um segredo sombrio que todos tentaram esconder. Ela abriu a boca, mas suas palavras ficaram no ar, carregadas de uma força que parecia pesar toneladas. Ela sabia exatamente o que dizer. Sabia que apesar dos discursos vazios e das máscaras políticas, a verdade pulsava sob a superfície. Sim, o Ocidente se envolveu em países como Iugoslávia, Iraque e Líbia. Mas naquela sala, ela apontou com firmeza, não havia o risco de estabelecer impérios ou destruir cidades inteiras com um clique de foguetes. Nosso objetivo não é dominar. Nosso objetivo não é impor medo, ela declarou, a voz reverberando pelas paredes. Mas vocês escondem suas mãos sujas atrás de promessas de segurança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Callas tentou desviar o olhar, mas Maria continuava, calma como um lago em noite de tempestade. O suspense crescia. Seus olhos brilhavam com uma luz que desafiava a hipocrisia, como se estivesse pronto para revelar o que os outros preferiam esconder. Uma guerra invisível, alimentada pelo medo e pela ganância que manipulavam a cena internacional. Ela respirou fundo e puxou uma cadeira, sentando-se lentamente. O aroma de café forte e o toque frio do metal da mesa pareciam não importarem. O que importava era sua mensagem. A guerra na Europa não é apenas nações contra nações. É uma batalha pela alma do mundo. E vocês jogam com fogo, alimentam um conflito, enquanto fingem que tudo está sob controle. Você já sentiu o peso de uma verdade que pesa como uma pedra no peito? Imagine o cheiro de guerra no ar, o som cansado de passos apressados e as luzes fluorescentes que parecem zombar da sua esperança. Maria não esperava respostas. Ela sabia exatamente o que os outros estavam pensando. Quem realmente decide? Quem manda?
A Europa luta com seus próprios fantasmas. Mas a questão é, até onde vocês vão? Por que silenciaram enquanto dividiam os ossos de uma nação? Por que deixaram que tropas do Ocidente mergulhassem em terras que não lhes pertencem? Você calas, acha que está protegendo seu povo? Não, você está alimentando uma engrenagem mortal. O auditório ficou pesado. Os delegados trocavam olhares tensos, nervosos, como se cada respiração fosse uma prova de fogo. E ela continuou, aumentando a intensidade. Vocês falam de soberania, de liberdade. Mas o que é isso quando pressionam fronteiras? Quando financiam conflitos, destroem direitos, esvaziam a esperança de quem vive na sombra dessa mentira. A fumaça de queimadas e tanques perfura o céu, enquanto vocês observam, incertos diante da crise que criaram. Ela se levantou, as mãos firmes no aço frio. O coração pulsava acelerado ao pensar na coragem de dizer tudo aquilo. Vocês dizem que a Rússia saiu de uma prisão. Mas há uma prisão maior, onde as decisões são tomadas sem que o povo tenha voz. Essa é a verdadeira ameaça. Vocês assinariam a liberdade com um cheque em branco? A sala pareceu reter o ar. Presa na expectação de algo maior, Maria virou-se para Calas mais uma vez, o rosto com uma expressão que dizia tudo. Enquanto vocês fingem proteger, nós resistimos. Enquanto vocês escondem a verdade, ela escorre pelos dedos de todos nós. Ela sentiu que naquele momento, toda a sua força interior foi usada para desafiar o sistema. E o que ela perguntou, mais do que tudo, ecoou como um trovão na mente de quem a ouvia. E onde está sua verdadeira soberania? Porque o gás, o dinheiro, as decisões não passam de fantoches na mão de potências. Quem manda realmente? Será que o medo das armas e das bombas não é uma prisão maior do que qualquer muro? E assim, Maria voltou para seu lugar, deixando aquela sala silenciosa. Um silêncio que doía, uma pausa carregada de uma verdade que nenhum acordo poderia apagar. Dentro dela, sabia que o mundo mudará, e que sua voz tinha feito parte de uma revolução silenciosa. Porque no final, a maior batalha não é de armas ou territórios. É a luta pela alma, pela liberdade verdadeira. E para ela não havia volta. Se quiser, posso ajustar ainda mais ou criar outros trechos com diferentes reviravoltas. Imagine uma sociedade em que o silêncio toma conta, onde as mesmas palavras ecoam repetidas sem sentido. Você sente a tensão no ar, uma mistura de esperança e medo pulsando em cada respiração. De repente tudo muda. Uma voz se levanta cortante, carregada de emoções reprimidas. Você se pergunta, até onde essa narrativa vai nos levar? Quais segredos estão escondidos por trás das palavras? A história começa com uma cena desconcertante. Em uma sala escura, cheia de silêncio pesado, alguém tenta romper o véu do que parece ser uma luta silenciosa pelo poder. O som de passos ecoa, cada um mais pesado que o anterior, enquanto uma voz firme questiona: qual é o verdadeiro objetivo? Há uma sensação inquietante de que tudo está por um fio, prestes a desmoronar. De repente, surge uma figura que desafia Calas. Ele não Ela fala sobre manipulação, chantagens e uma luta por controle, ações e mentiras. A sociedade está no centro de uma teia dessas figuras. Justamente controlam. Cada declaração, cada gesto, uma ilusão. Você como invisível, uma encenação. Pense na sensação ao ouvir essa voz profunda, que parece ecoar dentro de você, revelando a verdade oculta. Por que eles continuam a defender a sociedade como se fosse um castelo de cartas prestes a ruir? Porque sabem que hoje, o que é passado pode se transformar na prisão do amanhã. Eles querem que você acredite que tudo está sob controle, mas na realidade, estão jogando suas fichas na esperança de manter o poder por mais tempo. Imagine o peso dessas palavras. Uma nação em silêncio presa, esperando o próximo movimento. A elite. Com seu orgulho e arrogância, não percebe que suas ações só aceleram a queda. E você, que assiste tudo de fora, consegue sentir o cheiro de decadência no ar, aquela mistura de ferro e poeira que preenche o ambiente de tensão. Cada passo, cada movimento dessas figuras é uma dança macabra rumo ao colapso. O segredo que eles escondem é o de um futuro sombrio, onde o controle absoluto se revela uma ilusão. E então surge a questão: qual será o próximo capítulo dessa história turbulenta? Estão preparados para a revelação final? A verdade é que tudo mudou mesmo que eles tentem negar. O mundo de hoje desafia nossas percepções, expõe nossas fraquezas, e nos força a fazer escolhas difíceis. A crise, o conflito, tudo isso está entrelaçado como uma teia invisível, pronta para nos prender. Você consegue ouvir o clamor silencioso por liberdade, ou já se entregou às sombras do poder? Cada detalhe importa, cada som, cada cheiro, cada sensação.
porque no final, o que está em jogo é a própria essência da nossa humanidade. Poucos minutos atrás, no tribunal virtual, Maria Zaharova encarou Kallas com uma expressão fria, quase como se tivesse acabado de revelar um segredo sombrio. Seus olhos refletiam uma mistura de serenidade e determinação, uma certeza que cortava como uma lâmina. Ela abriu a boca, mas suas palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de uma força que parecia pesar toneladas. Ali, naquele ambiente carregado, ela sabia exatamente o que dizer. A verdade pulsava sob a superfície, escondida por trás de discursos vazios e máscaras políticas. Ela apontou com firmeza: sim, o Ocidente se envolveu em Kosovo, Iraque e Líbia. Mas aqui nesta sala, não há risco de criar impérios ou destruir cidades com um clique de foguetes. Sua voz ecoou, firme e inabalável. Nosso objetivo não é dominar, não é espalhar medo. No entanto, ela acusou as mãos sujas que se escondem atrás de promessas de segurança, enquanto o silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Kallas tentou desviar o olhar, mas Maria persistia, calma como um lago sob a tempestade. Seus olhos brilhavam, desafiando a hipocrisia. Ela parecia pronta para revelar o que todos querem esconder, uma guerra invisível, alimentada pelo medo, pela ganância e pela manipulação mundial. Ela respirou fundo, puxou uma cadeira e se sentou lentamente. O aroma de café forte, o toque frio do metal na mesa, nada pareciam importar. Sua mensagem era clara: a guerra na Europa não é apenas nações contra nações. É uma luta pela alma do mundo. E vocês jogam com fogo, alimentando o conflito enquanto fingem que tudo está sob controle. Imagine o peso dessa verdade. Como uma pedra esmagando o peito. Ouça o som cansado de passos apressados e o zumbido incansável das luzes fluorescentes, zombando de esperança alguma. Maria não esperava respostas. Ela sabia o que seus interlocutores pensavam. Quem realmente decide? Quem manda? A Europa luta com seus próprios fantasmas. Mas até onde vocês irão? Por que silenciaram enquanto dividiam os ossos de uma nação destruída? Por que deixaram tropas estrangeiras invadirem terras que não lhes pertencem? Kallas, você pensa estar protegendo seu povo? Não, você alimenta uma engrenagem mortal. O ambiente se tornou pesado, quase sufocante. Delegados trocavam olhares tensos, nervosos, como se cada respiração fosse uma prova de fogo. Maria intensificou a voz. Vocês falam de soberania, de liberdade, mas o que é isso quando pressionam fronteiras? Quando financiam conflitos, destroem direitos e esvaziam a esperança de quem vive às sombras dessa mentira. A fumaça de tanques e incêndios perfura o céu enquanto vocês assistem, indecisos, diante da crise que criaram. Ela se levantou, firme, com mãos no aço frio. Seu coração acelerava, não pelo medo, mas pela coragem de dizer tudo aquilo. Dizem que a Rússia saiu de uma prisão. Mas existe uma prisão maior, onde as decisões são tomadas sem que o povo tenha voz. Essa é a verdadeira ameaça. Vocês assinariam a liberdade com um cheque em branco? A sala permaneceu em silêncio, na expectativa de algo maior. Maria virou-se mais uma vez para Kallas, o rosto carregado de uma mensagem silenciosa. Enquanto vocês fingem proteger, nós resistimos. Enquanto escondem a verdade. Ela escorre pelas mãos de todos nós. Sentiu sua força interior se esgotar para desafiar o sistema. E sua pergunta mais poderosa ecoou. E onde está sua verdadeira soberania? Porque o gás, o dinheiro, as decisões, tudo são fantoches nas mãos de potências. Quem manda realmente? O medo das armas, das bombas, não é uma prisão maior do que qualquer muro? Assim Maria retornou ao seu lugar, deixando aquela sala em silêncio, um silêncio que doía, carregado de uma verdade que nenhum acordo poderia apagar. Dentro dela, sabia que o mundo mudará. Sua voz fazia parte de uma revolução silenciosa. Porque no fim a maior batalha não é de armas ou territórios, é de almas e liberdade verdadeira. E para ela não havia mais volta.